E aí eu trouxe 2 traquinagens pro meu colégio. Eu talvez tenha forçado a barra. Quais foram? Eu comprei um sinalizador de torcida, daqueles que você solta em torcida organizada, e acendi dentro do banheiro do meu colégio, no meio do pátio, e aí tocou o alarme de incêndio, e todo mundo pensou que tava pegando fogo. Daí eu me passei um pouco, tá? Uma vez a gente levou Super Bonder e a gente colou todas as coisas deles na mesa. Então eu colei o estojo, a caneta, a borracha, mas colei tudo. Porque jogaram um morteiro na escada, o moleque tava na escada de bobeira, o bagulho estourou do lado da orelha dele e ele ficou surdo de um ouvido. Mas temporário, né? Não, pra sempre. Eu uso aparelho até hoje. Mas então você não tem uma saudade boa da escola? Zero. Eu tenho. Nossa! Pronta pra lavar na molhada. Nossa, o que é isso? É o Daniel Vorcaro falando com a namorada dele. Quem que é ele? O cara do Banco Master. Ai, mentira que esse áudio é dele. Você não viu essas mensagens? Eu soube que saíram umas mensagens, mas eu não sabia que essa mensagem era dele. Mas você sabe como é que é a mensagem? Eu vou ler a mensagem pra você. É um áudio, não é? Não, é uma mensagem de texto. Ah, tá. Mas é altamente constrangedora. A Marta tá falando pra ele: são tanto rolês e tantas chupadas, a gente já viveu a vida. Aí o Vorcaro responde: nossa, e nem começamos, tem mais 60 anos. Detalhe, pegaram que ele mandava a mesma mensagem de bom dia pra ela e pra 2 amantes ao mesmo tempo. Ele mandava 3 mensagens, ele copiava a mesma mensagem e colava e mandava pras 3 amantes ao mesmo tempo. Ele tem uma lista de transmissão. Exatamente, assim, o cara que aí é o pragmático, né? O cara é bancário, é diferenciado, né? CEO é outra coisa, né? Ele não tem tempo pra ficar personalizando mensagem. E aí ele manda pra ela, né? E tem mais 60 anos. Peleleca vai estar cheia de cabelo branco e eu chupando, hein? Aí ela, ha. Palagola. Nossa, amor, eu te amo tanto. Eu quero beber Negroni e dançar com você nesse segundo. Aí, Daniel Vorcár, cabeça do escândalo do Banco Master. Quero demais. Eu não tenho nem reação. Tô de cabeça pra baixo. Eu te amo, amor da minha vida. Palagola, devolve o presente, agora. Ela, não dá pra acostumar com isso. Soli. 90% da audiência saiu agora. De vergonha alheia. E o melhor de tudo... Ai, que horror. Não era nem disso que a gente ia falar. A gente nem vai falar disso. Eu não podia ter me poupado. Não, e é muito bom que uma tinha ciúmes da outra, ele ficava usando esquema um como a outra. Ah, então a mulher sabia que ele tinha amante. Sabia, então, né? Então, a mulher tinha ciúmes dele com a mulher, aí ele falava que não, aí ele mentia, aí aqui, ó... eu nunca senti ou vivi algo parecido. A Monique me implorou pra voltar. No final falou que esperava o tempo que fosse pra eu concluir a separação, mas não segui com ela porque não era o meu soulmate, eu já não tinha mais confiança e tal. Mas aí ele tava com ela no off. Pode fechar essa pauta agora que eu achei um mico? Achou um mico, momolada? Não, pelo amor de Deus. Você acha meio vergonha chamar de momolada? O quê? Muita vergonha. Não? Não. Só com a cachorra você fala assim? Com cachorro. Com cachorro é uma coisa, com gente é outra. Não pode chamar de momolada? Não pode falar soli. O que é soli? É sorry, só que soli. É 2 vezes constrangedor. Não, te constrangeu muito esse papo? Te pegou muito esse papo? Nossa, eu odiei muito. Nossa, se eu pudesse ter cortado esse momento da minha vida, eu tinha cortado. A gente pega muito que o filho da puta que tá fazendo um esquema de corrupção, que desviou milhões de reais, que era um surubeiro, que aliciou o político STF, ele fala com vozinha com a namorada? O que esperar de um homem desse, não é mesmo? Não é uma coisa, mas não te pega? Você pensa, antigamente os nossos bandidos eram, tipo, PC Farias. Não me surpreende, não. Maluf falava com vozinha com a mulher dele, você acha? Nada me surpreende desses caras. Eles são todos loucos, não tem como prever. Bom, mas você que é minha momolada, qual que é o seu nome? Não sou mamolada. Não vem com essa. Eu sou uma pessoa adulta. Tá. Meu nome é Letícia Pinheiro, não é Pinheiro. Meu nome é Edson Castro. E esse é o Pequenas Coisas da Vida. Ah, droga, não tem como botar ele no Pequenas Coisas da Vida. Não, né? Falta um R, né? Nosso podcast que acontece aqui todas as segundas-feiras, onde a gente fala das pequenas coisas da vida. Exatamente. Pequenas trivialidades da vida. Isso mesmo. Se você gosta desse podcast, deixe seu like, se inscreva, deixe sugestões de pauta. Comente. O pessoal gostou bastante do episódio de videogames. Já temos... Aliás, o povo tá querendo muito que a gente faça um vídeo da gente jogando. Eu principalmente, gente. Eu sei que vocês querem gameplay. Exatamente. Eu vou colocar você pra jogar Inside, que é fácil. E é legal. Tem que ser... Não, mas tem que ser alguma coisa que tenha emoção. Tem emoção. É? Qual que é o assunto que a gente conversa bastante e que você fica indignada comigo? Que eu fico indignada?
Não fico indignada. Ah, tá. Do teu passado aí. Não. De escola. É. A gente fala muito da época que a gente era criança, como que era a nossa escola, o que a gente fazia depois da aula, essas coisas. E você ficou um pouco indignada com a minha escola. Então, que esse final de semana foi pauta até no churrasco de família. É, porque na escola que o Edson estudava só tinha bandido. Não entendo que escola era essa. Tá, então vamos conversar sobre o nosso passado na escola? Vamos. Tá bom. Plus cultura inglesa. Ah, pode ser. A cultura inglesa não aprontava muito na cultura inglesa. Não, mas a cultura inglesa tem as histórias das provas, tem os meus traumas de Tem cultura os seus inglesa. traumas de cultura inglesa. Tem, eu vou contar a cultura inglesa no meu caso. Eu vou fazer uma... Como é que você era na escola? Nerd. Uma nerd... Não. Você tava na primeira carteira. Que Você tipo de tava- nerd? Tem tipos diferentes de nerd. Porque você não é nerd. Então, vamos lá. Você era CDF. Eu era uma pessoa que estudava muito. Tá. Era só, tipo, eu ia pra escola, chegava em casa e estudava. Passava a tarde inteira estudando. Certo. Eu era aluna que tirava de 8,5 a 10. Tá. Raramente tirava menos que 8,5. Quando eu tirava 8,5 eu fiquei triste. Estudava, tipo, na terceira cadeira, quarta. E eu era muito tímida. Então eu era uma tímida que estudava bastante. Só que conforme foi passando o tempo, eu comecei a ficar um pouquinho mais solta. Aí quando eu saí da escola e fui pra faculdade, mudou. Mas na escola eu era a pessoa que estudava bastante, que ia bem, que a primeira vez que eu tirei nota vermelha eu chorei. Uma menina que chamava Patrícia veio me acalmar. Eu lembro da Patrícia. Ela veio me acalmar, falando que não era o fim do mundo e realmente não era. Nem lembro que nota era, eu acho que era 5,5 que eu tinha tirado. 5,5? Você tava triste? 5,5. Nunca. A minha nota mínima foi 5,5. Eu nunca tirei menos que Você 5,5. nunca zerou numa prova? Não. Primeira vez que eu zerei numa prova, inesquecível. Mas você zerou porque você não sabia nada ou você zerou porque você colou? Porque tinha umas que eu não sabia nada. Não, mas Principalmente exatas me pegava um pouco. Exatas me pegava um pouco. E meu colégio tinha muita prova. Tinha prova o tempo todo. Então era muito difícil. A minha não tinha, viu? Nossa, a minha tinha muito. A minha não tinha muita prova, não. Não, Era nossa, normal. A minha tinha muito. É? Ah, eu era extremamente o oposto que você sabe, né? Eu só sentava na primeira carteira quando era castigo. Tá. Então eu gostava de sentar no fundo. E eu tenho duas fases na minha vida, assim. Que foi a fase que eu sofria bullying, que era muito difícil. E aí, sei lá, depois dos 13, 14 anos, quando eu já entrei na puberdade e tudo mais, Que você superou o bullying. que aí eu superei o bullying e aí foi minha outra fase da vida, assim. Mas eu sempre sentei Entendi. mais pro fundão. É assim, eu não ia mal. Eu comecei a ir mal lá no terceiro colegial. Terceiro colegial eu fui mal mesmo. Mas eu ia mal, muito mais em exatas, que não era muito minha praia. Aham. E física e tal, que era um bullying que eu não gostava muito. Nossa, eu adorava. Nossa, eu detestava. E tinha uma coisa... Ele tá aparecendo na câmera? Não. Ah, que pena. E eu tinha uma coisa que deixava os professores muito putos. Que eu não estudava e eu ia muito bem. Então isso... História. Várias coisas. História, geografia... Não, história era... Eu tinha um professor meu, Iberê. Que não é o Iberê Tenório. Que era o Iberê. Isso. Que o Iberê... Assim, eu passei na matéria dele no terceiro bimestre. E ele me odiava. Tinha umas coisas assim, né? É. Que você completava o ano antes dele terminar. Você Não, passava eu de tirei ano 3,10 em história. E eu não abri uma vez o livro de história. E aí, ele entrava na sala e falava assim, eu só dou aula se o Edson sair. E a Ana, que era uma amiga minha. Sei. Então, a gente tinha que sair os dois. E pra você ter uma ideia, por causa disso, a Ana, que era uma amigaça minha, ela ia repetir de ano, porque ela ia muito mal. Porque tudo que eu ia bem, a Ana era uma burra. Tá, Ana? Beijo. Ana Carolina. Coitada da Ana. Que me deu trabalho pra cacete, porque o que aconteceu nesse ano, eu me liguei que a Ana ia repetir, era uma amiga minha. A gente estudava junto no primeiro colegial, tinha estudado no segundo. Vocês trocaram as provas. Trocamos a prova. A gente tinha uma prova que era prova de conhecimentos gerais, que era história, geografia, português e uma outra matéria. Ela precisava tirar, sei lá, 7,5. Eu peguei a prova dela, fiz ela tirar, sei lá, 9. Aham. Peguei a minha prova de volta, tirei tipo 8. Meu, teve uma coisa que aconteceu comigo que hoje eu paro pra pensar que eu falei, caramba, se eu fosse outra pessoa eu ia ter ficado muito brava. Olha o que aconteceu. Não sei porque a professora fez isso, sério, não sei. Era a prova de português. Só que antes da prova, ela virou e falou assim, Letícia, no caso eu, né? Aham. E chamou mais umas outras pessoas, tipo, mais umas amigas minhas. E aí a professora me chamou antes da prova, chamou umas outras amigas minhas e falaram assim, vocês vão pra fora, podem ir pra fora. Pegou, distribuiu as provas e a gente do lado de fora da sala. Aí ela pegou, virou e falou assim, olha, escuta, vocês não precisam fazer a prova, porque vocês praticamente já passaram de ano, então não vou fazer com que vocês façam a prova. Vocês podem ir lá na biblioteca, escolhe um livro e lê o livro lá na biblioteca. Aí a gente pegou, ficou lendo o livro enquanto o povo fazia o resto da prova.
Foda. Porque a gente já tinha passado e ela falou que a gente não precisava fazer. Aí ela tirou a gente de lá e a gente ficou na Top. biblioteca conversando e lendo. Então, o meu problema, por exemplo, era a matemática, que eu ia muito mal. Uhum. Eu preciso contar a história e aí vocês vão entender um pouquinho da minha escola. Matemática no último ano, pô, era muito difícil, eu não conseguia acompanhar. Depois eu aprendi, eu fui fazer reforço. Uhum. Então, sei lá, os 2 primeiros bimestres eu fui muito mal. Foi a primeira vez que eu zerei numa prova, tal, bagulho surreal. Aí eu tive que começar a fazer reforço e tudo mais. Só que pra eu passar de ano, eu precisava tirar a nota 7, pra eu não ficar de recuperação final. E aí quando eu cheguei no 4º bimestre, eu precisava ir bem de física, precisava ir bem de química, precisava ir bem de matemática, e o resto eu já tinha passado. E aí, eu tinha uma prova, que era a prova final, que ia ser um dia que ia ser história, que eu já tinha passado, Uhum. e matemática, certo? Eram Sei. 2 provas no mesmo dia. Só que o que aconteceu? Como tinha muito problema na minha escola, e a gente já vai chegar nas partes do problema, eles Muitos separaram problemas. o último dia do terceiro do último dia das outras turmas. Entendi. Então o terceiro fazia a prova sozinho, e o primeiro e o segundo colegial fazia a última prova sozinho. Então não tinha o último dia de aula com o terceiro com todo mundo. Entendi. Só que tinha o penúltimo dia. Então o que a gente fez? A gente adiou o último dia Pro penúltimo. pro penúltimo. Que Sim. então, qualquer pessoa com 2 neurônios teria pensado isso. Né? E aí, eu falei, pô, é o último ano, eu preciso fazer a minha maior traquinagem. E aí eu trouxe 2 traquinagens pro meu colégio. Eu talvez tenha forçado a barra. Quais foram? Eu comprei um sinalizador de torcida, daqueles que você solta em torcida organizada, Aham. e acendi dentro do banheiro do meu colégio, no meio do pátio, e aí tocou o alarme de incêndio, e todo mundo pensou que tava pegando fogo. Sei. Acho que talvez tenha me passado um pouquinho nessa. Tá. E eu comprei, daí eu me passei um pouco, tá? E eu tô completamente errado e eu julgo, meu filho nunca mais vai fazer isso, tá? Mas eu tinha 16, 17 anos, não me julguem, tá? Sabe corante de tecido? Sei. Eu comprei corante de tecido, misturei com água, coloquei numas pistolinhas de água que eu tinha e a gente saiu atirando nas pessoas. Nossa, isso acho que você não tinha me falado, não. E a gente encheu bexiguinha d'água, tudo, e a gente atirava na hora da saída da escola. Só que qual que foi o problema que aconteceu? O pessoal chegou em casa, os pais foram lavar as camisetas. E não saía a mancha. E não saía de jeito nenhum a mancha. Era o último dia. Era o último dia, só que pra gente do terceiro colegial era o último dia. É, o povo que ia O reutilizar o povo que tá no uniforme. segundo e no primeiro, e muita gente vendia as roupas depois e tudo mais. Tem amigos meus que falam que a roupa ficou manchada Até sempre, né? E todo mundo achava engraçado. Você via chegar alguém com uma pistolinha de água, falava, o tonto com a pistolinha de água. Eu atirava, a pessoa via o vermelho, eu saía e ficava um vermelho na roupa da pessoa. Cheguei na minha casa, tava de boa, estudando pra prova que ia ser só com a turma do terceiro no dia seguinte. Aí eu tava de boa, tal, meu pai chega em casa, sei lá, 4 da tarde. E você conhece meu pai, né? A tranquilidade, a paz de espírito que é o meu pai, né? Essa pessoa super centrada e tal. Sim. Meu pai chegou 4 da tarde e eu falei, pai, o que você tá fazendo em casa? Ele, o Galo me ligou. Quem ligou? Meu orientador. Ah, tá. O Galo me ligou. Ah, Galo. Puta, na hora eu já meu cu já deu uma... Só que eu tinha pensado, se eles fossem me suspender, eles têm que me Tinha suspender na feito? escola. Eles não poderiam me suspender fora da escola. Então na minha cabeça... Quem falou? Não. De onde você tirou essa regra? Eu pensei, eu vou estar no último dia, eles me suspendem e não vão ter como me suspender. Aí ele falou, o Galo me ligou, você foi suspenso, você não pode ir amanhã. Que é a prova. Aí, pra você ter uma ideia... E aí, você teve que fazer Não, pra você ter recuperação? uma ideia, eu fui até a casa do orientador. Pedi pra fazer a prova. Ele falou que eu não podia ir com a turma no último dia. Eu poderia ir no dia que ia ser só do segundo e primeiro colegial pra fazer a prova substitutiva. Só que qual que era a questão, meu amor? Eu precisava tirar 7. Nossa, era uma nota alta, hein? E a prova normal era a prova de alternativa, que é mais fácil. Era de escrever. A substitutiva era de escrever, dissertativa, com 5 questões. Ou seja, se você errasse 2... Já fudeu, já tava... Então, eu fui Acabou. já nessa. Cheguei pra prova. A de história eu fiz... tirei 9. Sabe? Escrevi qualquer coisa e tirei 9. Fui pra de matemática. 5 questões eu sabia fazer 3. E aí eu fiquei 2 horas na sala de aula. Aqui olhando pra minha prova. E agora? Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu resolvo? E assim, eu não sabia por onde começar. Aí no último minuto eu falei, mano, eu vou arriscar qualquer coisa aqui e vou embora. E aí? Eu terminei de fazer a prova, tocou o sinal, eu entreguei. Nossa, tinha isso de sinal, né? É verdade, tinha esquecido. Tirei 8.
Não peguei nenhuma recuperação. Nossa, foi bem, Eu acertei hein? as 4 das 5. Olha, foi Deus. Mas eu talvez bagunçasse um pouco na minha escola. Eu não bagunçava nada. Nada. Acho que sabe qual que foi a única coisa que eu fiz? Tô pensando aqui. Acho que foi a única coisa que eu fiz mesmo. Ah, Tinham umas meninas que elas eram, acho que um ano mais velhas, elas eram Tá. da turma de cima. Só que eu não tô tentando, não consigo lembrar agora, mas por algum motivo elas irritaram. Ai, lembrei. Lembrei agora o que aconteceu. Na hora do lanche, as pessoas ficavam pelo pátio da escola e tinha um lugar que eu e as minhas amigas a gente gostava de ficar, que era uma escada, que era bem íngreme assim, e ela tinha um portãozinho, porque esse portãozinho dava para um lado da quadra, só que ele tava sempre trancado, para as pessoas não passarem por ali. Então a gente gostava de descer a escada e ficar naquele hallzinho ali onde tinha o portão. A gente gostava de tomar lanche lá. E a gente sempre ficava lá. Um dia, essas meninas resolveram ir no nosso lugar. Então elas pegaram, desceram antes e ficaram lá. Aí a gente chegou, elas estavam lá, a gente não desceu. Só que o que aconteceu? Elas repararam que a gente foi e elas começaram a ir antes. Ih, Então, você via que tocava o sinal, elas iam rapidinho, desciam lá e ficavam lá. E a gente começou a ficar nervosa. A gente começou a ficar nervosa. territorialista. Aí sabe o que a gente fez O como quê? traquinagem? O quê? Eu acho que era eu e 2 amigas. A gente pegou, lembra que eu falei que era uma escada? Aham. Na parte de cima tinha como se fosse um murinho assim. A gente pegou, olhou assim no murinho pra baixo, abriu uma garrafinha d'água, água, e tacou a água nelas. Que traquinagem boa. Olha só que traquinagem, água, que não acontece nada. boa. Aí a gente tacou a água, aí a gente saiu correndo, só que uma amiga era mais lerda, ficou pra trás. Aí a diretora pegou ela voltou chorando pra sala, e eu e minha outra amiga aqui, ó, quietinha, não aconteceu nada. E aí foi isso, minha única traquinagem, a gente jogou água em 2 meninas. Uma vez dentro da sala de aula, eu botei fogo numa bolinha de papel e arremessei na cabeça de um menino. Tá vendo? Eu nunca fiz isso. Sabe outra coisa que acontecia também? Só que era na O quê? cultura inglesa. O povo pegava. Isso eu acho que todo mundo fazia. Pegava papel higiênico, molhava de água, jogava pra cima e grudava no teto. Porrolho. Eu nunca fiz isso. Que eu Você achava... nunca fez porrolho? Eu achava nojento. Nossa, porrolho Eu uma achava vez. uma falta de educação e de respeito com quem ia limpar. E eu nunca fiz. Mas não é, olha como eu era uma criança à frente do meu tempo. Você é muito evoluída. Na mesa, não pode escrever na carteira porque a tia queria. Eu desenhava na Eu mesa? escrevia na mesa. Eu desenhava na mesa, só que assim, não é que eu desenhava na mesa. Eu desenhava a mesa inteira. Eu fechava, sei lá, uma Mas mesa com inteira lápis? de desenho, com lápis. Aí um dia o orientador me chamou, falou, fica aí. Aí trouxe a tia da limpeza pra tia da limpeza. Esse dia eu ganhei consciência de classe. Que a tia da limpeza olhou pra mim e falou assim, ai filho, eu gosto tanto dos seus desenhos, mas dá tanto trabalho Ai, limpar. tadinha. Você pode desenhar de lápis que é mais fácil de apagar? Você acabou de falar que você desenhava de lápis. Não, então, mas aí tinha vez que eu desenhava de caneta. Ah, entendi. Aí eu entendi, falei assim, acho que é melhor não... Tadinha. Caralho, consciência de consciência. Porque às vezes quando a gente queria fazer porque assim, a gente chegou num ponto que eu fazia às vezes, tá? Não sempre. Mas com canetinha e liquid paper pra dar efeito de cor. Liquid paper. É, branquinho. Branquinho. Tá bom. É, Você usava branquinho de tinta ou de fita? de pincelzinho. De pincelzinho que tem que Ó, pra você soprar ter uma pra ideia, secar. uma vez, o Boris, meu amigo Boris. O Boris, pra você ter uma ideia, foi a pessoa... eu quase repeti o terceiro colegial por causa do Boris. Gosto muito dele, saudades todos os dias do meu amigo croata. A gente quase se matava em sala de aula. Um dia ele pegou meu liquid paper, ele falou assim, empresta pra mim o meu branquinho. O falei, Liquid pode paper. pegar. Aí o que ele fez? Ele pegou e ele começou a pintar a minha orelha, que ele tava atrás de mim. Então ele ficava pegando o pincel e passando o branquinho na minha orelha. E pintando a minha orelha. Só que ele enfiava dentro da minha orelha. Meu Deus. E era, tipo assim, a isso? pior professora que tinha, que era a Yara de matemática. Então eu não podia falar nada, porque senão eu sabia que eu ia ser expulso sozinho, né? Eu ia ser expulsado da sala sozinho. Então eu precisava fazer numa boa. E aí eu falei, para, Boris, caralho. Aí ele vinha e pintava a minha orelha. Eu falei, para, Boris, caralho, para de me pintar. E ele aqui. Aí uma hora eu falei, vai se fuder esse croata, eu vou pegar ele. Aí eu tinha uma canetinha, eu sempre desenhei e tal, sempre desenhei. Mas sabe a canetinha esferográfica que vinha, aqueles joguinhos de Sim. canetinha? Sim. Tinha uma coisa que se você pegasse a canetinha e tirasse a carga dela e fizesse assim, ela dava um jato de tinta. Ih, Então eu peguei uma canetinha no meu estojo, virei pro Boris e pintei a cara dele. Fiz assim, ó. Plá! nossa, mas que... Ai, que... E aí ele resolveu virar o branquinho na minha cabeça. Aí eu peguei outra canetinha e pintei a cara dele. E óbvio que a Yara viu. E a hora quando a Yara olhou, tava eu com metade da minha cabeça branca de liquid paper e o Boris com metade da cara azul e vermelha das canetinhas. Tomou uma suspensãozinha. Tá certa ela, eu falei a mesma coisa. Corretivo. É, branquinho. Não, o Boris uma vez ele botou fogo no meu fichário.
Ele simplesmente pegou o meu fichário enquanto eu tava na sala de aula. Saúde, Tobias. Ai, que susto. Sai. Sai, Tobias. Não, vai pra lá, Tobias. Ele simplesmente pegou um dia o meu fichário e botou fogo nas minhas folhas de fichário no meio da sala de aula. Eu tava assistindo a aula, Fogo começou a com subir... o quê? Ele levou um isqueiro? Um isqueiro, é. E aí eu simplesmente tava assistindo a sala de aula, começou a subir uma fumaça, eu olho, meu fichário tá pegando fogo. Eu tenho que pegar meu fichário no meio da sala de aula e apagar ele com o pé. Nossa, não. Eu olhei o professor de física, o que você tá fazendo? Eu falei que meu fichário tá pegando fogo. Aí obviamente o professor ficou, por que seu fichário tá pegando fogo? Eu falei, também não sei, professor. Nossa, não. E aí eu fiquei puto com o Boris, aí o que eu fiz? Eu peguei todas as folhas dele, levei um grampeador pra escola e grampeei todas as folhas dele. Eu grampeava uma folha em uma, aí duas em uma em uma e duas em uma e tal. Eu botei tanto grampo que ele foi abrir o fichário dele, ele abriu, ele virou, foi todas as folhas juntas, assim, pá. Nossa. Aí que mais? Aí tinha uns amigos nossos da outra sala, que uma vez a gente levou Super Bonder e a gente colou todas as coisas deles na mesa. Então eu colei o estojo, Essa é a boa. caneta, a borracha, Essa é boa, tal, essa é mas colei boa. tudo, e do jeito que tava. Essa é boa. Livro, mas assim, a gente foi... Aí eles foram tentar tirar as coisas dele da carteira, não conseguiam. Tanto que eles foram embora e ficou as canetinhas, as borrachas. Essa Era foi boa. o Beto e o Ismara, né? Ismara que chamava Ismara, porque a gente descobriu que a mãe do Ismara chamava Ismara. E automaticamente o nome dele virou Ismara. Essa foi boa. E aí, qual que foi a vingança deles? Eles sequestravam nossa mochila na sala de aula. Então, às vezes, quando você saía pro intervalo, você voltava e você não achava mais sua mochila. Porque eles entravam na sua eles sala, te levavam pegavam. sua mochila e eles escondiam em algum lugar do colégio pra você achar. Mas eles conseguiam entrar na sala? Era aberto assim? Era aberto. Ah, na minha eles trancavam, sabia? É, então, na minha não. Trancavam uma porta que dava acesso pra tudo e aí as pessoas não entravam. Você tinha que pedir pra entrar e avisar por que você ia entrar. Tipo, eu vou entrar porque esqueci meu lanche. Aí, tá bom. Aí abria, você pegava. Não, mas na minha escola a galera era muito arteira, né? Teve um menino que ele ficou surdo de um ouvido, porque jogaram um morteiro na escada, o moleque tava na escada de bobeira, o bagulho estourou do lado da orelha dele e ele ficou surdo de um ouvido. Mas temporário, né? Não, pra sempre, usa aparelho até hoje. Coitado! Não é? Meu Deus! Ah, bomba era normal, bomba, fogos. Aí eu fico pensando, será que é porque é Zona Leste? Ou será que é porque você... O colégio era caro, não tinha como ser só Zona Leste. Mas será que é porque era da época, então? Eu acho que era da época. Pode ser, porque na minha, assim, tinha umas coisas de criança. Então, na minha tinha a gente que fazia bullying. Na minha tinha os meninos que eram mais bagunceiros. Tinham as patricinhas, isso tinha. Normal. Mas não tinha essas coisas de botar fogo, de bomba, não tinha nada disso. Nossa, direto. A não ser que fosse em outras salas, eu não Explodir lembro. privada? Nossa, tinha um amigo Yunis que sempre explodia privada. Não, Sempre, não. nossa. Algumas experiências são individuais. É, Não. algumas experiências são individuais. Esse meu amigo Yunis, beijo Yunis, saudades. O Yunis hoje é um doce. Mas o Yunis era meio louco. Aliás, o Yunis que me salvou do bullying, sabia? Porque como eu andava sei. com o Yunis... Porque assim, foi duas povo coisas que me tinha medo salvaram do dele. bullying. Eu entrei na puberdade, então já não era mais tão fácil me bater. Comecei a fazer judô, então eu conseguia retribuir. E eu comecei a andar com o Yunis e o Yunis era louco. Então ninguém queria bater no amigo do Yunis, porque senão tinha que lidar com o Yunis. E o Yunis era louco. O Yunis uma vez, ele tinha um pão de batata na cantina, isso na oitava série, que o pão de batata acabava. Você comprava na cantina, então? Não porque eu não tinha dinheiro. Eu quase nunca comprava na cantina também, sabia? E aí, comprava. o Yunis, ele comprava. Aham. E aí, só que assim, tinha essa, eles faziam super pouco e acabava rápido. E ele queria comer o pão de batata na cantina. Então um dia a gente tava descendo a escada pra ir pro pátio. Ele descendo correndo e tinha um amigo nosso que era o ET. Que ficou parado num lance de escada e não saía da frente. E a gente tava indo atrás do Yunis e o Yunis na frente, assim, né? E descendo correndo, criança, né? De 14, Sim. 13 anos. E o Yunis, sai da frente, ET! E o ET não saía. Sai da frente, ET! Sai da frente, ET! O ET não saiu e o Yunis pegou ele pela ponta de cima da camisa, pela calça e fez assim no lance de escada, ó. E jogou o moleque, sei lá, uns 7, 8 degraus no chão. Degraus. Degraus. O moleque caiu no chão. A gente só viu o moleque fazendo assim, "Ui!" E o Yunis indo. Quando a gente chega embaixo, tá o Yunis do lado do corpo do moleque estirado no chão. Que perigo, porque Falando sete... assim, ó, eu matei o ET. E o moleque esteve estirado no chão. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, tá? Mas a gente ficou em choque, a gente pensou que ele tinha matado o ET. Teve um amigo nosso, Danilo, uma vez, que ele tava brincando na escada. Porque a escada fazia assim, ó. Certo? Aham. Então daqui de cima, tu conseguia olhar pro degrau de baixo. Ah, sei. E aí, o que a gente fazia? Pulava de um lance pro outro. Aham. No vácuo. O moleque foi pular, errou, caiu, quebrou a clavícula. Ficou 6 meses indo na escola com uma ombreira de futebol americano pra Nossa! pôr uma clavícula no lugar. Meu Deus. Não, minha escola tinha bastante... Mas não sei, porque minha escola tinha muito aluno.
Pode ser. Era uma Tinha escola bem muito- grande, Não, né? tinha 8 salas de primeiro colegial de 40 alunos. A minha era tipo 3 salas de 30, 4 salas de 30. Então, a minha escola, só no meu prédio, que era primeiro, segundo e terceiro colegial, eram 1000 alunos. Faz sentido, é muita gente, né? E era na época do Jackass, os anos 2000 a galera era meio de, de fazer uns bagulho de louco, sabe? Então, e era muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu era meio atentado a psicopata, a gente fazia umas coisas dessas. Você ao mesmo tempo era meio nerd também, pra Eu algumas era coisas, nerd né? de quadrinhos e tudo mais, era nerd porque eu estudava história em casa. Tipo, eu estudava história em casa. Eu ia bem de história porque às vezes eu chegava em casa e ficava lendo enciclopédia. Sei. Porque eu gostava. Não é porque era lição de casa você estudar. Não, tanto que tinha um monte de assunto histórico que o professor falava, a gente vai falar de Peloponeso. Eu falo, pô, que legal, gosto muito. O meu não. O meu eu estudava porque tinha que estudar por causa da prova, porque tinha que fazer lição. Aí eu só estudava por causa disso. E eu também era do teatro, então era uma coisa meio... Eu ouvi uma coisa horrível uma vez. Eu nunca fui do teatro. Não te deixaram ser, né? Sabia disso? Amigo, me barraram de ser do teatro, porque assim... Ainda bem que eu não fui também, que eu descubro que eu não tenho talento nenhum pra isso. Tá. Que era assim, eu era muito, que nem eu falei, eu era muito tímida. E aí eu pensei, bom, vou entrar no teatro, porque as meninas que eram legais faziam teatro, só que era muito disputado. Aí tinha uma audição de quem podia passar. Só que o professor Guilherme... Hoje é nomes. Tá. Hoje é nomes. O professor Guilherme, ele só selecionava todos os anos as mesmas pessoas pro teatro. Tá. Ao invés de ele abrir oportunidade pra uma pessoa que é mais tímida, que tem mais... que tem mais dificuldade, que é importante fazer, ele já queria as pessoas que eram extrovertidas e que sabiam falar pra fazer as peças dele. Só que aí você não tá ajudando a pessoa que é tímida a se desenvolver. E aí todo ano eram as mesmas pessoas escolhidas, eu fazia audição, eu já sabia que eu não ia passar, eu não passava, aí eu nunca fiz teatro, sendo que era uma coisa que eu queria muito fazer. Só que eu fui barrada porque o Guilherme achou que eu não podia fazer teatro. É isso. E assim perdemos a próxima Fernanda Torres. E agora podia a gente ter o voltou Oscar de no melhor Oscar. atriz ter chegado antes. mas não chegou. Exatamente. Aí eu fico indignada com isso, porque eu penso, poxa, é uma criança, sabe? Eu devia ter não, uns 10 isso é anos. absurdo. Poxa, não tem vaga? Então, sei lá, contrata mais um professor, abre Não, mais vaga. pô, isso não. É impossível. Isso não. Teatro, o povo ficava... Já tinha o teatro da escola. O que custa botar mais umas 10, 15 pessoas? Na minha escola a gente tinha peça com todo mundo. Fazia a peça, tem 50 alunos, era peça pra 50 alunos. Não tinha. Tinha 50 alunos na peça. Não tinha, era pra quem passava. Quando eu dei aula de teatro, assim, pô, eu peguei uma turma uma vez que a gente tinha 42 crianças. Mas é isso. Eu escrevi uma peça, todas as 42 crianças tinham fala. Então, porque imagina uma criança que é tímida e que precisa se desenvolver, não, ajuda loucura, muito. loucura, E era uma coisa que eu queria, sabe? Olha, eu magoada aqui, era uma coisa que eu queria, só que eu nunca pude fazer, porque alguém achou que eu não poderia fazer. Eu vou te contar uma coisa triste agora. Foi a coisa mais triste que eu já ouvi de uma professora na vida. Eu sempre fiz teatro, desde lá, 7ª série, 8ª série. Que você não ia ser ninguém. E eu ia muito bem. Eu ia muito bem mesmo, assim. E aí, eu gostava de fazer Shakespeare, eu gostava de fazer os textos difíceis e tal. E tirava de letra, porque eu adorava fazer isso. E era meio conhecido, assim, Semana de Artes, eu sempre trazia... Semana de Artes na escola eu preparava um texto. Eu tenho uma coisa pra falar de artes. E aí, sei lá, eu falava assim, gente, hoje eu vou ler Molière, sabe? Hoje eu vou ler Pirandello, eu levava uns textos, assim, era desse tipo daí. Sei. Beleza, doidinho das artes. Só que ao mesmo tempo, eu era um jovem psicopata, castrinho, que você conhece. E aí, eu fui ter aula de literatura no 3º colegial. E do meu jeitinho, caótico, sei lá, no 4º, 5º mês de aula, a professora olhou pra mim e falou assim, sabe, quando eu assistia suas peças, via, o pessoal falava de você, eu falava assim, esse aluno deve ser tão legal, tão bacana, mas agora dando aula pra você foi um dos meus alunos que me deu a maior decepção de todas. Nossa. Eu pensava que você era uma pessoa, você é outra completamente diferente. Me deixa tão triste, que tinha ficado tão feliz quando eu fui dar aula pra você. Depositou todas as expectativas dela. Pra quê? Eu sei lá, eu só sou adolescente, professor. Eu só Eu só sou uma criança aqui. Eu sou adolescente, eu só tenho 17 anos. Descobrindo quem eu sou no mundo. Não fica triste comigo, não, eu sou só um adolescente. Eu olhei e falei, caralho, devo ter decepcionado muito a professora. Mas eu lembrei de uma história de artes, que não foi comigo, mas foi muito engraçado. Giovana, que vai estar assistindo, que é minha amiga aqui, que é fã do nosso canal, vai lembrar. Beijo, Gi. Você fazia maquete? Não. Não fazia? Não. Chocada. Minha escola não tinha isso. Era muito legal fazer maquete. E aí, acho que eu fiz algumas vezes. Só que teve uma vez em específico que a gente tinha que fazer uma maquete de era geológica. Aí eu acho que você escolhia ou você sorteava uma era geológica e aí você tinha que levar junto com o teu grupo a tua maquete. Só que assim, maquete de criança.
Então, os bonequinhos caídos, Sim, normal. o lago transbordando coisa, umas coisas bem podrezinhas assim. Gel de cabelo. É, exato, coisa de gel de cabelo, tal, coisa que você vê que é feito por uma criança, certo? Aí tá bom. Aí teve um grupo que levou uma maquete de 2 andares. Uma maquete Claramente linda. é a maquete do nosso filho, Uma maquete linda. que é a que eu vou fazer pra ele, né? Não, você não tá preparado. É. Era uma maquete linda. Aí a gente olhou, aí todo mundo assim chocado com a maquete. Tinha dinossauro, uns dinossauros bonitos, tinha um lago, tinha tudo, perfeito. Aí a professora ficou meio assim, gente, essa maquete tem alguma coisa errada. E era um grupo que você não tá, era um grupo que não se esforçava, entendeu? Uhum. Você via que eles não fizeram. Resumindo, a professora pressionou, o aluno abriu a boca, que ele falou que eles compraram a maquete. Então eles fizeram uma vaquinha, sei lá, era R$200, cada um pagou 30. Eles compraram a maquete, pegaram no dia, levaram lá e a professora meteu um belo de um 0 pra eles. E eles Surreal. ficaram decepcionadíssimos, porque eles pagaram a maquete e ainda tomaram um 0. Surreal. Só que assim, nem pra disfarçar, tava na cara que eles não tinham Sabe, feito quando eu tiver aquilo. filho, eu vou fazer todas as maquetes, né? Não, eu também vou fazer. Eu também quero fazer a O maquete. primeiro andar ele faz assim. Isso, É exatamente. Mas agora você já viu maquete de 2 andares? Não, aí é foda, aí é top. Tinham Não tinha 2 maquete, andares. eu não vi nenhuma maquete, porque não tinha maquete na minha escola. Ai, é verdade. Ah. Aí essa história foi engraçada, porque eles pagaram e ainda tiraram um 0. Ai, foi muito engraçado, que era um grupo que você via que não tinha feito, entendeu? Pô, Eles encomendaram. eu falei do meu amigo Yunis, eu amo muito o Yunis, de coração. Porque o Yunis era psicopata, claramente. E o Yunis é da família do Líbano. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um narguilé foi na casa dele, que eu entrei assim, e aí tinha a avó dele na sala, fumando um narguilé de 3 metros de altura. E não devia ser Não era comum. na não época, tinha né? na época, assim. Então era uma coisa surreal. Você tá numa casa e tá uma senhora velhinha sentada, assim, ó. E chamou a gente pra fumar e a gente fumou com ela. E aí... Normal. E aí o Yunis tinha arma com 15 anos. Arma Um de bagulho verdade? É, surreal. Ai, meu Deus. E aí eu lembro uma vez que a gente foi no Shopping Anália Franco assistir Demolidor, do Ben Affleck. Lá em 2003, acho. Aham. E aí o Yunis, acho que já tinha saído da nossa escola e tal. De repente chegou o Yunis. Mano, todo amassado, com a roupa rasgada, suando e sujo, assim. A gente, Yunis, o que aconteceu? Ele, Edinho, eu não estarei bem, Edinho. Mas o que foi, Yunis? Ele, Edinho, que me chamava de Edinho. Edinho, baterei a moto. Não tô legal. Com quantos anos? 16. Mas ele ia pra escola de moto? Não. O que aconteceu? Tinha uma amiga nossa, que tinha um namorado que tinha uma moto, Tá. certo? E aí todo mundo era menor de idade nessa história, tá, gente? Até o namorado da menina. É. E a menina pegou a moto do namorado e foi dar um rolê. Tá Encontrou o Yunis. vendo? Não tinha isso. Não tem isso na Zona Norte. Aí o Yunis viu e Não, falou tem, assim, tem uns louquinhos. posso dar um rolê com sua moto? Pode. Aí um outro amigo nosso falou, deixa eu entrar aí também. Subiu atrás da moto e os dois foram dar um rolê da moto. Nossa. Que a moto que era do namorado da menina, tá? Sim, sim. Veja bem, do namorado Sim. da menina. Ele foi embora com a moto. Quando ele foi fazer uma curva frear, ele não sabia como frear. E aí ele deu de frente num carro. Quando ele deu de frente num carro, ele bateu com a cabeça no vidro do carro Meu Deus. e caiu embaixo da moto. E o moleque que tava atrás voou por cima do carro. Pra morrer um segundo. E aí, como eles tinham quebrado a moto do namorado da menina, eles largaram a moto e saíram correndo. A gente vai encontrar ele no shopping Anália Franco todo fundido. Não acredito. Aí quando terminou o filme, o pai e a mãe dele ligando, porque a menina ligou na casa dele. Caramba, Pra que falar da moto. desespero. E, mano, o moleque não conseguia falar nada com nada, porque ele bateu a cabeça. Nossa, perigosíssimo. Ele não conseguia articular. A gente tava conversando com ele, falei, ei, Yuneira, ele aqui, ó. Aham. Quase Gente, se babando, assim. Que horror. Bom demais. Ah, mas sair correndo ele conseguiu, né? É. Não, mas minha escola, assim, tem outras escolas. Minha escola de bullying era muito pesada. Muito pesada. Já falei, né, que tinha um moleque que estudava comigo, fazia bullying comigo, uma vez ele levou uma faca. Ele Então, levou uma na faca minha- e me ameaçou com uma faca na escola, pô. Nossa, na minha tinha bullying, mas não nesse nível Não. de armas brancas, entendeu? Minha escola, eu falei para um orientador que tava sofrendo bullying, que tava me batendo, me ameaçando e tal, ele falou, já pensou em se esconder no intervalo? Nossa, que absurdo. Que aí você não desce e ninguém te vê? Você fica no É cantinho. impossível que um adulto falou isso pra uma criança. Porra, é um velho. Nossa, eu lembro até hoje o cara que foi, e aí no ano seguinte ele morreu, e todo mundo ficou triste. E eu falava assim, nossa,
Só eu tô feliz porque esse velho morreu? Porque assim, eu pedi ajuda pro maluco, o maluco cagou na minha cabeça. E todo mundo, ele era tão bom, excelente profissional. Eu, não era. Não era bom, não. E aí, só que essa história de bullying... Porque o bullying na minha escola era muito difícil. Você tinha que ou lutar contra, ou se esconder. Ou precisava se misturar com eles. E aí, tem uma menina, que eu já contei a história pra você, que é a Schumacher. Ai, coitado. Não conta essa história não, é muito triste. Essa história é muito triste. Não conta não. Essa história é muito triste. É triste, não É conta muito não. triste. É muito triste. Não, É muito eu acho triste. muito triste, não conta É não. muito triste. Mas eu vou só resumir, sem contar detalhes. Tá. Pegar uma cartinha dela, falando uma coisa muito íntima, que envolvia o Schumacher. Vocês contaram isso muito aqui. Pegaram a cartinha, não. Pegaram, eu já devo ter contado em algum vídeo. Pegaram a cartinha dela, imprimiram a cartinha dela na Xerox, tiraram, sabe, um monte de Xerox, colaram pelas paredes do colégio, e o apelido da menina foi Schumacher. Não, isso é muito... Da 7ª até o 3º colegial. Não, isso pra mim é muito mau caráter. E assim, e era a ponto de, tipo assim, eu lembro que ela era uma menina super boa, fazia teatro comigo, eu adorava ela, uma fofa. E aí era como, às vezes, e é como a partir de um tempo eu comecei a andar com uma galera um pouco mais descolada, assim, mais popular, eu lembro de estar trocando ideias, assim, uma menina chegar pra mim e falar assim, meu, eu não acredito que você troca ideia com a Schumacher. Era tipo assim. Não, e imagina o rombo que isso não causa na criança. O quê? E o trauma, e alguma coisa que não fica com ela no futuro. O quê? De confiança, de tudo. De tudo deve... Ai, tem que... Nossa, muito ruim. De tudo, era horrível. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque pra virar uma ferida e você ficar mal depois, até quando você é adulto... Eu era o desenhista da turma. Eu era Eu era o esquisito das artes. Eu era muito de boa. Muito de boa. Eu era zero de boa. Eu era muito tranquila. Muito tranquila. É mesmo? Nossa, eu... Nada me afetava. Só quando eu tirei 5,5. Aí me afetou. E briga na nossa escola tinha? Briga? Meu, eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar disso. Eu acho, amor, que você era tão nerd que você talvez não tivesse no núcleo... Você tava na subtrama. Pode Você ser. não tava na trama principal. Pode ser. Sabe? Não, É. ou eu era tão tranquila que tipo... tá, uma briga. Eu vou voltar aqui pro meu mundinho. Então você tava na subtrama. Eu acho que eu tava mesmo. Não, o quê? Eu não fui aceita no teatro, né? Ai, caramba, mas eu tinha lembrado de uma história, eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa, começou a falar do bullying, eu esqueci o que era. Era legal. Vou tentar lembrar. Porque assim, eu falei pra Letícia que tinha um lugar aqui, por exemplo, eu andava com outras pessoas de outras escolas também, né? Porque qual era o meu problema? Eu era uma criança pobre num colégio de rico. Então eu não conseguia frequentar o rolê com todo mundo, porque eu não tinha dinheiro pra dar rolê com todo mundo. E o pessoal era muito boy. Então o pessoal andava, sei lá, tinha um Nike Shox pra cada dia da semana, eu ia de Umbro pra escola, o pessoal ia viajar uma vez pra Disney, outra pra Europa todo ano. E eu morava na Água Rasa, né? Tipo, porra, fudido. E aí era sempre essa disparidade. E eu me dava melhor com o pessoal dos colégios públicos e do colégio aqui da Moca, que eu andava, que era o pessoal mais perto de casa, do Externato, do João, que são colégios particulares, mas são colégios particulares mais, pelo menos na época, eram mais pé no chão, né? E aí o povo se encontrava muito aqui no McDonald's da Paz de Barros. E sempre dava briga. E era onde você ia pra ou beijar na boca, ou pra brigar porque alguém beijou alguém que você queria beijar na boca. Ou pra brigar e beijar na boca. Também, às vezes você beijava e brigava na boca porque você beijou a namorada de alguém. Nossa, na minha não tinha nada disso. Nada disso. Por exemplo, o povo ia muito pro shopping. Tá. Eu raramente ia pro shopping. É mesmo? Nossa. Nunca ia. Nossa, mas eu tinha uma coisa muito, muito legal pra falar, eu esqueci completamente. Eu até perdi aqui o fio da meada. Tô tentando lembrar, mas esqueci. O que será que era das suas amigas de artes, teatro? Ai, eu esqueci. Eu ia falar, você falou da briga e eu sumiu. Esqueci o que era. Bullying. Não. Nossa, esqueci muito. Era uma coisa legal. Esqueci. Você tinha professores que você gostava muito no seu colégio? Professores que eu gostava muito, sim. Tinha uns que eu gostava bastante. A minha professora de português eu gostava. A minha professora de geografia eu gostava. Amor, vamos romper com essa pauta. Eu não tenho muito o que falar de coisa de professor. Mas a sua escola foi muito boa, não é? Pior que sim. Pô, a minha, só experiência traumática. Você não tá lembrando daquilo que você ia falar. Ai, cara, eu O que eu tô esqueci. achando legal é que é uma disparidade muito grande de vocês dois, porque você era tranquila e ele vivia a escola meio caótica, entendeu? Não, pô. Então, Eu tenho uma professora que olhou uma vez pra uma amiga nossa. A amiga nossa que hoje é executiva, acho que da Volkswagen, tá? Pensa pra você ser executiva acho que é diretora da Volkswagen hoje, tá? O cara era 4. Uma professora que a mina comemorou que ela tinha passado na Mauá. A professora olhou e falou assim... nossa, Mauá, mas é uma super faculdade. Olharam e falou assim, o que você tá comemorando aí, Patrícia? Ela, não, fui aprovada na faculdade, fazer Mauá, tal. Ela, você tá comemorando que você passou na Mauá? Qualquer um passa na Mauá.
Quem passa na Mauá não é ninguém na vida. Nossa, Mauá é uma Devia estar faculdade comemorando muito de boa. passar na USP. A menina começou a chorar no meio da sala de aula por causa disso. Será que hoje em dia é assim? Ah, não sei. Eu acho que é importante você passar numa faculdade legal, acho que as pessoas ainda comemoram. Mas eu não sei, eu fico na dúvida se é tanta essa pressão antes. Eu te falei que eu não prestei nenhum vestibular, né? E por causa disso, o diretor da escola me chamou na sala dele pra perguntar pra mim por que eu não ia fazer nenhum vestibular. Eu acho que eles devem ter alguma meta, sabia? Deve ter, deve ter. Deve ter alguma meta disso. E aí eles ficaram chocados que eu era o único aluno do terceiro colegial inteiro que não ia prestar nenhum vestibular. E eles queriam me forçar a prestar. Eu lembro que a mãe de um amigo meu, pra você ter uma ideia, falaram... Olha que loucura que era esse colégio, tá? O padre foi falar com a mãe de um amigo meu pra falar diretamente comigo. Lembrei o que porque eu ia eles falar. acharam que era um problema dos meus pais. Mas você não ia prestar vestibular porque você não sabia o que você queria? Ou você queria só Eu não ficar um sabia o que eu ano- queria fazer. Ah, entendi. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falei, não sei o que fazer. Aí minha mãe falou assim, como você vai fazer vestibular? Eu falei, não sei. Ela, porque eu já tava estudando teatro profissional, já tava fazendo uns bicos, já tava ganhando dinheiro, ela... Mas eu acho que eles têm meta. Eu acho que assim, a gente tem 50 alunos, pelo menos 90% precisa fazer vestibular pra gente conseguir nossa meta. Pode ser. Deve ser tipo empresa. 50% dos alunos tem que passar numa faculdade XYZ. Faz sentido. Pra eles colocarem ali no cartaz da escola, sabe? Faz sentido. Mas eu lembrei o que eu ia falar, não era uma coisa tão extraordinária assim. Ah, não, quero saber agora. Eu já te falei isso, mas é uma coisa legal, que você tinha falado que o cara lá tinha morrido da escola. Aham. Eu lembro de uma sensação que foi assim, eu estudava de manhã e começava muito cedo a aula, acho que começava às 7 da manhã. Então, muito uma sensação de nostalgia, assim. Aí eu acordei cedo, fui pra aula, peguei o carro não, né? Minha mãe me levou de carro até a escola. Quando eu cheguei lá, o segurança virou e falou assim, a gente não vai ter aula hoje, porque eu estudava numa escola católica. E uma das freirinhas tinha morrido. Aí eu lembro que eu fiquei meio chocada, assim, voltei pra casa e aí era 7 da manhã, né? Só que eu já tava acordada, eu não ia voltar a dormir de novo. Aí eu pensei assim, ai gente, o que eu vou fazer? E aí, nossa, muito nostálgico. Tava um tempinho meio de chuva, começou até a garoar um pouquinho, né, Tobias, Zico? Tipo hoje. Tipo hoje, começou a garoar, e aí eu lembro muito da sensação de eu chegando em casa super cedo, entrei na sala, liguei o videogame e comecei a jogar Ratatouille. Ratatouille? 7 da manhã e eu pensando assim, nossa, Vem cá. não tem aula, são 7 da manhã, eu tenho o dia inteiro pra fazer o que eu quiser. Nessa chuvinha gostosa, aí eu peguei e comecei a jogar PlayStation, eu lembro muito dessa sensação. Nossa, eu lembro. É que tinha uma coisa... Era muito bom não ter celular, graças a Deus. Nossa, era ótimo. Era incrível não ter celular. Era muito bom. Era incrível, isso era muito bom. E eu lembro da sensação boa que era o mundo analógico, assim. Eu lembro tinha uma coisa que eu adorava fazer, que era jogar videogame ouvindo 89. Então tinha um Umas coisas RPG... muito específicas. Nossa, tinha um RPG que eu jogava, e eu ficava jogando RPG ouvindo 89 a Rádio Rock. Adorava. Tinha uma coisa que minha mãe fazia que eu achava legal. Sempre que eu passava em algum bimestre, minha mãe falava assim, ó, se você passar sem recuperação, você ganha um CD. Ah, entendi, legal. Então eu tentava estudar bastante, foi assim que eu ganhei Charlie Brown Jr., acústico MTV. E foi assim que eu ganhei Strokes Is This It, que é um CD muito bom. Eu lembro da alegria de falar, caralho, que legal isso aqui. Mas eu, no geral, eu odiava minha escola, tá? Eu odiava muito minha escola, porque era muita gente muito rica. E era muito chato, assim, porque eu me sentia muito deslocado. Então, assim, eu não tinha a roupa que a galera tinha, eu não ia nos lugares que a galera ia, eu Mas não fazia era as coisas que a galera ia. Eu acho que é por isso que a sua experiência foi ruim. Não que a minha tenha sido mil maravilhas, assim. Tipo, não foi. Eu era um pouco excluída, não foi a melhor experiência da minha vida, não. Mas eu acho que como era um ambiente que as pessoas eram parecidas comigo, não tinha essa diferença muito grande que nem tinha na sua. Então eu acho que você não se encaixava. Não, demais, zero. Não fazia sentido pra você. Zero. Tanto que eu fui me sentir... Ó, a primeira vez que eu me senti num rolê foi no rolê do teatro, Aham. que eu me dava muito bem. Porque era uma galera que pensava um pouquinho mais que nem eu. No rolê do teatro da cultura inglesa, da cultura inglesa eu me dei muito bem lá. Tanto que eu fui dar aula, fui ser professor de teatro lá. Inclusive, encontramos um aluno meu de teatro no shopping na quarta-feira. Eu e o Léo. Ah, é? A gente foi no shopping comprar um remédio pro Tobias, e aí um menino me parou e falou assim, você é o Ed, né? Eu falei, sou. Aí ele, você lembra de mim? Eu falei, não, fui seu aluno de teatro na cultura inglesa em 2006. Você não lembrou dele mesmo Não, assim? porque o moleque cresceu, né? Eu dava aula pra criança de 10 anos, pô. Aham. Ah, mas sei lá, às vezes pelo sobrenome, não sei. Aí eu fiquei, caraca, que loucura, né? Aí cresceu e tal, e aí eu me dava super bem. Oi? Como que ele te reconheceu? Porque eu apareço na internet.
E o nome é Edson Castro, a coisa... Você vai meio que seguindo e tal. Que nome forte que ele Não, tem. não. Um nome forte. É que assim, tem pessoas que você lembra e tem pessoas que você não lembra. Sabe? Tem coisas que você lembra por causa de quem... Sim. Do que a pessoa faz. A pessoa aparece, você fala, pô, conhece essa pessoa. Fala, é verdade, é de lá, tal. Enfim. E aí... Olha que loucura. E com o pessoal da minha rua, mas quando eu entrei na faculdade, eu olhei e falei assim, caralho, é minha galera. Porque na faculdade tem gente de tudo quanto é tipo, só que sempre tem o grupinho que você se identifica. Não, na faculdade eu encontrei minha galera. E no colégio não. Tanto no colégio era muito comum eu trocar de grupos de amigo. Nossa, não é pra mim não. Nossa, vira e mexe, eu andava com uma galera um ano e falava assim, essa galera não é muito minha vibe. Eu andava com outros. Mas então você não tem uma saudade boa da escola? Zero. Eu tenho. Nossa! Eu tenho uma saudade boa. Porque, era uma vida muito gostosa. Pensa só. Eu acordava, ia pra escola, voltava tipo meio-dia, 1h, almoçava, tinha comidinha. Aí minha mãe aí eu ficava estudando à tarde. Você não tem saudade de escola, você tem saudade de ser criança. Eu tenho saudade de ser criança. Você tá verdade. entendendo? Aí eu ia pro balé depois. Então era uma rotina gostosa, entendeu? Eu tenho saudade de dar meio-dia. Porque na escola eu era o Peter Parker. Fora da escola eu era o Homem-Aranha. Não, eu também queria que terminasse a aula. Você acha que eu não queria que chegasse meio-dia? O meu rolê é isso. Porque assim, quando eu terminava a aula, que eu ia pro teatro. Eu fazia teatro 2 vezes por semana, adorava. Não, eu fazia teatro 3 vezes por semana. Mas eu prefiro uma dobradinha de matemática do que ficar trabalhando de dia, Sim, entendeu? óbvio, né? Pelo amor de Deus, 1000 vezes ficar na escola do que na laje, né? Mas assim, eu lembro que assim, eu gostava de jogar bola na rua, eu gostava de lutar, eu gostava de andar de skate. Aí quando eu ia sair da escola, porque eu podia, assim, não podia chegar de skate na escola, nem podia. Não podia andar de bermuda larga na escola, não podia. Uma vez eu tava desenhando na escola, professor Yara, aquela puta. Você não pode ir de skate pra escola? Você não pode ir como você quer pra escola? Eles reclamavam de tudo. Se você pode ir a pé, mas não pode ir de skate. Não. Qual que é o sentido disso? Não, minha escola era terrível. Aí, pra você ter uma ideia, uma vez eu tava desenhando. Um desenho super legal e tal. E a Yara pegou o meu desenho, olhou, rasgou o meu desenho e falou, você nunca vai ser ninguém na vida. Nossa, que mulher ruim. Por causa de desenho. Deveria estar estudando agora e me tirou da sala. Nossa, que mulher ruim, que E amarga. aí você pensa assim, pô, imagina se eu fosse um designer, se eu fosse um desenhista, se eu fosse um pintor, se eu fosse um ilustrador, se eu fosse uma pessoa. E é a mesma que falou pra Patrícia, assim. E tinha vários Nossa, professores que que eram amarga. exatamente dessa linha, assim. Tipo, e olha que eu sou uma pessoa que eu defendo o professor na maioria do meu tempo. Mas esses da minha escola tinha muito essa coisa de ser linha dura, é o que funciona, de ser meio pau no cu. E aí era uma coisa que assim, a minha escola não tinha... Por isso que eu falo, quando a gente tiver filho, eu quero que nosso filho estude em um lugar onde tem outras vivências. Porque, pô, quantos amigos talentosos que a gente não tem que desenham, que editam, lógico. que ilustram, que fazem outras coisas que não é estudar merda de matemática, sabe? Meia dúzia de equação. E aí, tipo assim, era um bagulho absurdo. que a minha vida começava meio-dia. Tanto que quando eu dava meio-dia, eu começava a viver. Eu falei assim, puta, vou chegar aí na rua... E aí hoje eu vou dar um rolê de skate, depois eu vou jogar uma bola, hoje tem teatro, aí eu vou fazer um bico ali no buffet, depois eu vou fazer não sei o quê, sabe? Tipo, final de semana eu tenho o Teatro da Cultura Inglesa, do Macunaíma, tô fazendo produção de uma peça. Então pra mim, a minha vida de verdade era fora da escola. A escola era tipo onde meus sonhos iam pra morrer. Ai, eu vivia no mundinho Letícia. Pô, é sempre. Eu vivia muito... sempre, né? Por isso que eu não me abalo com as coisas, porque eu tô sempre no meu mundinho rosa. Nossa, era terrível. Nossa, eu achava horrível. Ah, eu gostava de comprar material escolar. Você tinha essa de comprar material escolar? Eu era menino, não tinha muito disso. Ai, você não tinha. Ai, é tão melhor ser menina. Não, isso eu acho legal. Ai, é muito mais legal ser menina. Eu ia, comprava meus caderninhos com os meus personagens, minhas canetinhas, meu estojo rosa. Qual que era a estampa Amava do seu fazer caderno? isso. Sua estampa de caderno Ai. favorita? Ó, eu tinha várias, ó. Eu tinha da Jolie. Quem? Da Jolie. O que é Julie? A bonequinha. Exatamente. Ah, a bonequinha cabeçuda pernuda? A pernuda não, ela é cabeçuda. Tá. A Jolie foi uma coisa que eu vi na internet outro dia que eu fiquei muito chocada também. Jolie não é personagem de nada. Não é caderno. desenho, é de caderno. E fez muito sucesso. Ô, louco. Olha aí a foto. Vou ver aqui. Eu tinha da Jolie, eu tinha da Tinkerbell, que é a Sininho. Eu tinha da Dama e o Vagabundo. Eu tinha do Snoopy, eu tinha do Ursinho Pooh. Nossa, eu tinha vários. Eu quero achar Tinha um da aqui. Minnie. Deixa eu ver se eu acho. O meu caderno que eu tinha pra te mostrar. Eu, na época, era muito famoso a Bad Boy. Não sei se você lembra. Ah, lembro, sim. Que é o olhinho assim, não é? É... Olhinho assim, ó. Como é que é o desenho? É assim, ó. Eu não sei piscar. Pô. Não sei piscar de um olho só. Eu tinha um caderno da Bad Boy que era... Caderno... Não sei como é que a galera deixava isso acontecer.
que era um caderno da Bad Boy, que era o boneco da Bad Boy na banheira. Boneco da Bad Boy? Ele tinha um boneco? Tinha! O cara da Bad Boy, amor. Eu só lembro do símbolo. Aqui, ó. Era esse Deixa eu boneco ver. aqui, ó. Ah, lembrei. Que ele era meio mangá, hein? Que acho que, só pra avisar, ele era meio taco. E aí era ele numa banheira, com os dois braços aqui. E aí, aqui embaixo tinha um cabelo loiro e uma bunda de uma mulher. Mentira que tinha um caderno assim. Tá vendo? É da tua época. Eu adorava muito esse A minha caderno. não tinha. Você não tinha umas camisetas do Big Johnson na sua época? O que é Big Johnson? Big Johnson também era um magrinho, que era sempre umas coisas meio de putaria, assim. Já, deixa eu ver. É muito dessa época, amor. Porque minha época é a época do American Pie, do Jackass. Ó, Esse era o tipo de humor da minha época. O meu de menino na época era Homem-Aranha. Aqueles de surf, normal, aqueles cadernos de surf. Big Johnson. Nossa, nunca vi isso. Isso era caderno e camiseta. Eu acho que era... Eu lembro muito de Homem-Aranha. Nossa, nunca vi isso. Não, minha época era outra vibe. Não, a minha não tinha isso. Deixa eu ver aqui, cadernos anos 2000, peraí. Anos 2000 é o meu? Anos Acho que 2000? é 2000 e... Deixa eu ver. Não, 2000 é o meu. É, anos 2010, vai, vamos ver. Jolie. Ah, Moranguinho! Eu tinha um caderno da Moranguinho que tinha um plastiquinho antes pra você colocar a folha. Tá. Tinha cheirinho de morango. Da Puca. Olha, tô lembrando aqui, da Puca. Puca eu lembro. Puca eu lembro. Deixa eu ver se Eu tem mais tinha algum. dos Escrotinhos, que era um personagem do Angeli, que eu adorava. E do Bob Cuspe. Amava esse caderno. Do 101 Dálmatas. Eu tinha caderno de 101 Dálmatas. É muito diferente de menino pra menina, né? O dela era umas coisas fofinhas, o meu era um bad Não, boy. o meu era tudo fofinho, tudo. Tudo fofinho. O meu estojo era rosinha. Eu tinha as canetinhas de glitter com cheiro. Eu tinha um estojo preto da Risca. O quê? Um estojo preto da Risca. Ai, que sem graça. Padrão. Ai, que sem graça. Que mais? Sabe o que eu gostava de fazer na escola, que era top? Ah, Eu gostava que quando os times ganhavam, o pessoal tinha costume de ir com a camiseta do time por baixo da camisa da escola. Então, e era na época do Palmeiras de 98, 99, 2000, que o Palmeiras ganhava tudo, né? E aí eu lembro uma vez, ficou até puto, que o menino virou até meu amigo depois, porque eu salvei o irmão dele de uma cagada, que era o Rafinha, que a gente brigava muito na sala de aula. Um beijo, Rafa. E aí... eu lembro que ele era corintiano, e o Palmeiras, quando ganhou do Corinthians, acho que na Libertadores e tal, eu fico com a camiseta do Palmeiras na sala de aula, ele tentou rasgar minha camiseta. E a gente saiu no Meu soco, Deus! na sexta série. A gente saiu no soco. Na sexta série, inclusive, sabe qual foi a primeira vez que eu falei do meu amigo Boris, né? Sabe como eu fiquei sabendo da existência do Boris? Porque uma vez ele tava na sala de aula, e aí um cara falou da mãe dele, que chamava Darinka. Que porra, Darinka é um nome foda pra uma mãe, né? E o Boris ficava puto quando falavam da mãe dele, mas Darinka é um nome muito engraçado. uhum. E aí um maluco virou na frente dele e falou assim, acho que foi até o Matias que falou isso, cara, um outro amigo nosso, super de boa. Toma no cu, a dona Darinka e tal. O Boris pegou um compasso, abriu o compasso e deu nas costas do Matias com o compasso com a ponta de agulha, assim, ó. Pá! Aí o compasso ficou E enficado. o compasso ficou enficado nas costas dele, assim. Teve que ir na enfermaria tirar o compasso. Ai, 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 ai. Ai, eu tenho uma experiência ruim na escola. Qual? Ih, aí, ó. Acabei de lembrar que foram muito, muito ridículos comigo. Você tá Nossa. muito bonitinha. Foram muito ridículos com você, Foram meu. muito ridículos. Você viu, eu chamo de arrombado, desejo a morte, ela foram muito ridículos Eu era comigo. um anjinho, eu era um anjinho. Tô vendo, meu Deus do céu, eu tenho que te proteger, pô. Teve uma vez que um menino passou mal, vomitou, e ele vomitou na minha roupa. E tanto é que eu tenho trauma de vômito até hoje. E aí, eu fiquei em choque, eu fiquei desesperada quando eu vi que aquilo tinha acontecido, eu dei uma travada. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso tomar banho, eu preciso sair daqui. Aí me levaram até a enfermaria. Aí lá na enfermaria tinha um banheiro, a mulher falou assim, entra aí no banheiro, toma um banho. Aí, só que assim, eu fiquei muito tempo pra entrar no banheiro, pra entrar no box, pra tomar banho, porque eu tava em estado de choque. Então eu lembro que eu fiquei parada assim, só chorando. Quando eu abri o box pra entrar no box e tomar banho, a mulher bateu na porta. Tipo, eu tava lá fazia uns 2, 3 minutos, ela, vamos logo nesse banho aí. Só que eu nem tinha começado o banho, eu tava chorando muito. Aí eu peguei e finalmente consegui tirar a roupa, porque eu tava com nojo de pegar na roupa. Tirei a roupa e entrei no banho. A mulher ficava batendo na porta, pedindo pra eu sair logo, que eu tava demorando muito lá dentro. E
Então, assim, uma criança chorando, traumatizada, não tava nem conseguindo tomar banho. A mulher tava preocupada que eu tava há muito tempo ali gastando a água da Que escola. roupa que você colocou depois? Eles tinham um uniforme reserva, aí eu tinha, coloquei. né? E eu não consigo lembrar, mas eu acho que eu fiquei tão mal que minha mãe teve que me buscar mais cedo. Caralho. Aí, até hoje, quando alguém passa mal, eu dou uma travada, assim, foi Eu horrível. adorava fingir doença. Nossa, toda hora. Não era uma delícia sair cedo? Ai, professor, eu tô com cólica. Ai, eu não Nem tenho Eu não cólica. fingia. Eu só fingia na educação física, que eu odiava educação física. Aliás, outra crítica também que eu tenho, educação física. Eu sou uma pessoa que eu gosto de esporte. Eu gosto de fazer atividade física. Só que por que toda aula de educação física é a mesma coisa? Já reparou? O que era de menina? Porque menina era só futebol. Era correr pra fazer aquecimento. Odiava correr. E era só esporte com bola. Não tinha alguma outra coisa, sei lá, uma ginástica, não tinha isso. Era só vôlei, futebol Pode crer. ou queimada. Sabe que Futebol tinha eu era ruim. Vôlei eu não gostava. Queimada é legal. E queimada, mas eu era contra menino. Os moleques tudo jogando com força, machucava. Mas é que eles não queriam beijar você, né? Não queriam me beijar? É, porque se quisesse beijar, não dava bolada. Jamais. A gente, Não, a gente jogava, dava. a gente dava bolada só nas Dava. feias. Se bem que é verdade, a gente dava Não, nas dava bonitas bolada também. sim, Dava dava nas bolada bonitas sim. também, é. Aí eu odiava, porque não tinha outro tipo de coisa. Eu acho que eu ali tratava pra mim. mais mal as meninas que eu queria beijar do que as que eu não queria beijar, se for pra parar pra pensar. Sabe o que tinha na minha escola que era muito surreal? Surreal o que eu vou falar agora, tá? É. Aula de educação física das meninas. Era separado? Era separado, obviamente, meninos Ah, e a minha meninas. era junto. E a gente tinha 2 quadras, né? Esse cara tem isso, viu? E aí, sabe o que acontecia? Sabe o que tinha na das meninas? É. Era dança. Ah lá, não tinha isso na minha. E aí, sabe o que era mais surreal ainda? Eu, novamente, vou falar uma coisa muito... Gente, vocês não sabem, mas eu sou um as na dança, tá? E na época, eu dançava muito bem axé. E eu sabia todas as coreografias de axé. Nossa, isso me irrita tanto. Nossa, como me irrita isso, cara. Como me Te irrita. irrita, meu amor. Me irrita muito. Por que te irrita? Primeiro que você só dançava pra pegar a menina. E aí você fica se exibindo por causa disso. Meu filho, eu não gosto de homem que dança, tá? Tá, não gosto de homem que dança? Não, só de bailarino de balé eu acho lindo e tal. Mas não gosto por sua causa. Por minha causa? Eu peguei ranço. Aí, pra você ter uma ideia, a gente assistia o programa da Kátia Fonseca. Mulheres? A gente juntava uma galera pra assistir Kátia... Inclusive, eu conheci a Kátia Fonseca e agradeci ela. Falei, Kátia Fonseca, beijei muito na boca por sua causa. Porque a gente aprendia as coreografias de tudo com ela. A gente juntava uma galera na casa de as pessoas. Então, sei lá, sexta-feira ninguém ia fazer nada. Ah, vamos todo mundo na casa da Priscila. Iam uns meninos e umas meninas, a gente tirava as coisas da sala e ficava treinando as coreografias. Uhum. Então, vira e mexe, às vezes eu tava jogando bola... Aí chegava uma menina e falava assim, Ed, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô esperando pra jogar tal. Ah, a gente tá querendo dançar a explosão de Acabum. Você quer ir lá pra ensinar a gente? Eu falei, ah, vamos lá. Então não tinha isso na E minha. aí eu ia, aí eu falava, professora, posso dançar também? Pode. Aí existia uns moleques que também que era desenrolado, mas é por quê? Porque a gente era abusado. Porque a gente sabia exatamente que, pô, que era o bagulho, que os moleques falavam, ih, viadinho e tal. Só que não era. Como a gente dançava, as meninas, ah, ele dança. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu sabia dançar forró, eu sei dançar forró desde os meus 14 anos de idade. Uhum. E aí, quando os meninos ficavam olhando, ah, eles dançam ali e tal, dançava as meninas, ah, ele dança forró. Entendi. Então isso funcionava nas festas de Ai, 15 dança anos. coladinha em mim. Entendeu? Entendi. É eu ser atirado. Mas, enfim, você contou uma história, eu preciso muito contar uma história, que é o bad ending da sua história, tá? Ah. Do menino que vomitou em você. Ah, Tem uma história muito parecida na minha escola, ah. que aconteceu com um camarada nosso. Tinha um menino, que era o Alex. E o Alex, ele tinha a língua presa. Ai, coitado. E o Alex, por ele ter a língua presa, o que ele precisava fazer? Precisava fazer bullying em todo mundo. Ah, ele fazia bullying nos outros? Ah. Porque ou você ataca pra você não ser atacado. Sim, É a regra sim. da escola. Sim. Atacaram você na escola? Ataca o mais fraco. Entendeu? Porque aí você vai Ai, que impor na dó, hierarquia. isso aí é horrível, É o isso. mundo dos animais. Principalmente dos meninos. Tipo, te atacaram com uma pedra, devolve 2 na cara de alguém. Derruba alguém no soco, que nunca mais ninguém mexe com você. Então você precisa tá trocando... O mundo dos meninos é um mundo cruel. Eu vou falar o bullying das meninas depois, tá? Que eu sofri uma vez. Então, olha o que acontece. Alex, língua presa, que era o cara... Não, Alex, não é Alex. Que tinha a língua presa, né? A gente zoava ele zoava todo mundo, pá, putaria. Só que um dia, acho que na 8ª série, estava ele na sala de aula. Professor, eu preciso ir no banheiro. Não vai que muita gente foi no banheiro. E como ele causava muito, a professora não acreditava nele. E o moleque aqui, ó. Professor, eu preciso ir no banheiro. Não vai no banheiro. Professor, eu preciso ir no banheiro. Não Como vai é que no você banheiro. nega o banheiro pra alguém?
E aí o moleque simplesmente uma hora levantou e foi. Sim. Só que quando o moleque Coitado. levantou e foi, deu, sei lá, 30 segundos que ele levantou e foi, subiu um cheiro de merda. Ele fez cocô na calça. Ele se cagou dentro da sala de aula. Ai, coitado. E aí o que aconteceu? No meio da aula, chega a tia da enfermaria e leva as coisas dele embora. Ai, coitado. E a gente vê ele saindo da enfermaria com uma outra roupa. Ai, coitado. E ele se cagou, e a gente se falou que ele se cagou porque ficou um rastro de merda na carteira. Porque um professor falou, não, você não pode fazer as suas necessidades agora. Eu que mando quando você faz xixi ou quando você faz cocô. Essa não é a parte ruim. O que acontece quando um moleque que zoa todo mundo se caga dentro da sala de aula? É zoado. O quê? Pelos que zoam, por quem ele zoa. Crucificado. Ele mudou de escola. Coitado, né? O moleque se cagou e uma semana depois ele não estudava mais com a gente. Mas eu lembro de uma situação, aí eu era bem novinha mesmo, tipo, bem criança. Aconteceu uma coisa parecida. Um menino, Leonardo, lembro o nome dele, ele ficou várias vezes pedindo pra professora, posso ir no banheiro? Professora, posso ir no banheiro? E ela, não. Alessandra, ela chamava, uma bruxa. Uma das piores professoras que eu tive. Uma das piores... Sabe uma coisa? Vou abrir uma coisa. O sonho dela era ter filha menina. Ela engravidou 3 vezes, 3 meninos. É isso. Ela era tão ruim que ela não conseguiu ter uma filha, que ela queria tanto. Isso pode falar? O quê? Eu não posso falar que o cara é um arrombado, mas pode falar que ela era tão ruim que só teve menina. É porque ela queria ter menina e nunca conseguiu. Ah, tá, tudo bem. Ela era ruim, ela era uma bruxa. Aí o menino, professora, posso ir no banheiro? Não. Professora, posso ir no banheiro? Não. Aí eu tô aqui sentada na carteira aqui, e ele aqui, ó, de pé. Quando eu olho pro lado, eu só vejo uma poça assim, ó. Ele começou a fazer xixi, porque ele não aguentou, ele fez xixi no meio da sala, e eu lembro nitidamente de olhar pro pé dele, porque é onde tava a poça de xixi, e ele tava com uma meinha do Mickey, assim. Então eu só vi a meinha do Mickey com a pocinha de xixi, e ele fazendo Certo xixi ele. totalmente sem graça. Não é que ele fez xixi de propósito, ele não aguentou xixi na calça também. Ah, ele fez na calça? Ah, não, aí... Ele fez na calça, que ele soltou, entendeu? Esse dia fez de propósito e sem foto. Não, É. não foi. Aí Mas não, o que é me ruim. pegou foi a eu lembro nitidamente da meinha do Mickey dele. Tadinho. O que fizeram bullying em você, meu amor? Ah, então, aí eu já era um pouco mais velha. Tinha uma menina que ela era a riquinha do colégio, porque o pai dela era famoso. Eu sei quem é. Sabe quem é, né? E é muito famoso. É muito famoso o pai dela. Inclusive, queremos trazer ele no nosso podcast. Não vai trazer porra nenhuma, não. Não vai trazer. Ah, tudo bem que assim, era criança, vai. E aí a menina se achava. Tá. Se achava porque ela era rica, porque o pai dela era famoso, não sei o que. não Era sei o que muito lá. famoso, era muito rica. Eu também me acharia se ele fosse meu pai, tá? Mas... E ela tinha um grupo de meninas, e aí ela tinha o grupinho das amigas dela que eram todas riquinhas e que se achavam. E aí elas se juntavam contra outras, e no caso uma das outras era eu. E na época, ela falou que eu gostava de um menino, que eu realmente gostava, mas ninguém sabia. E ela inventou que eu tinha pego o meu caderno e que eu tinha escrito o nome dele em todas as páginas, que eu ficava anotando, tipo, Letícia Coração, nome do menino, Letícia Coração, nome do menino. Ela inventou que eu tinha feito isso, ela espalhou essa fake news pra todo mundo. Fake news. Ela espalhou essa fake news pra todo mundo, um monte de gente acreditou e eu não tava sabendo. Eu não tava sabendo disso. Aí ela pessoalmente fez questão de me contar. Ela virou e falou assim, você sabia que eu inventei? Que eu sei que você gosta do fulaninho, e aí eu coloquei teu nome com coração do lado. Você escrevia um monte de nome seu com coração e o nome dele, e você fazia isso em todos os seus cadernos e agora tá todo mundo sabendo. Aí eu virei e falei assim, mas eu nunca fiz isso. Ela, eu sei, mas as pessoas acham que você fez. Piranha. Piranha! Deixa eu ver como é que ela tá hoje em dia, deve tá feia, vamos ver. Vamos ver, Tobias, vamos ver, a gente vai ver ela depois. Para, Tobias. Para, Tobias. Alô? Eu... Nossa, que ódio que eu tinha daquela menina. Eu tenho uma história triste de fora. Tenho uma Mas história- olha como era meu bullying, entendeu? Sim. Eu escutei a história do meu quase primeiro beijo. Eu tenho 2 histórias tristes, uma rápida e uma devagar. Tá. Eu vou contar Você rápido conta e devagar. Você conta uma e depois eu conto a minha triste também, do meu beijo. Eu vou contar... É que uma é muito rápida, a outra é um pouquinho mais devagar, mas Tá vale a bom. pena contar. Vou contar as duas e você conta a sua, tá? Tá. E A depois a gente vai primeira- pra cultura inglesa. A primeira eu tinha... Não, tá longo já. Ah, não, eu queria falar da cultura inglesa. O povo vai se identificar. Tá bom. Vou contar rapidinho então. Tinha uma menina que uma vez estava no cinema, eu e meu pai, a gente foi assistir X-Men 1 no cinema. X-Men 1 mesmo, dos anos 2000. E aí tinha uma menina que não estavam deixando entrar ela e a amiga dela no cinema. Tá. E aí meu pai olhou e falou assim, nossa, mas não estão deixando você entrar no cinema? Ah, não, porque a gente não tá acompanhado. Tá? Não, vem comigo, vocês entram comigo. E aí meu pai entrou, eu e as meninas, vocês estudam onde? Ah, no Agostiniano, tal. Eu falei, eu também estudo, tal, conversei com elas. E aí,
As meninas começaram a me cumprimentar, comecei a conversar com ela, com uma delas no corredor, que eu tinha achado ela bonita, né? Eu tinha 13 anos. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, ai pai, meu pai conseguiu ingresso de cinema. E aí um dia meu pai conseguiu um ingresso de cinema, falou, por que você não chama aquela menina lá pra ir no cinema com você e tal? Eu falei, vou chamar ela pra ir no cinema comigo, né? E eu fui na escola, pedi pra chamar a menina do cinema comigo. Ai. Ela deu uma risada, falou, não rola não. E aí eu fui assistir esse filme com minha mãe. Muito triste. Ai, tadinho. A única parte boa é que era um filme muito bom. Que era E aí- 60 segundos. Aí você prestou atenção Do no Nicolas filme. Cage, que era um filme de carro brabo. Aham. Mas eu lembro que eu fiquei super chateado. E aí depois me zoaram que eu tinha chamado ela pra sair. Ah, Ela então tinha ficaram recusado, sabendo. Que foi mais triste ainda. Ai, tadinho. Que é a pior coisa. E aí a pior história de todas que é, eu era bebê, com 13 anos de idade. E doido pra perder meu bebê. E aí acho que era férias de meio de ano, ou de fim de ano, uma coisa assim. E aí tinha uma menina que era super bonita, chamava Larissa. E aí esses dias a gente tava brincando de verdade ou desafio. Ia lá. E era de garrafa e Nossa, tal. é a brincadeira do... Clássica. E aí deu a Larissa comigo. Posso dar um parênteses? Eu não jogava. Não? Nossa, Porque eu morria de medo de beijar alguém. faz sentido. Eu não jogava porque eu não deixava. Aí, é verdade, que o seu beijo ia ser outro, né? Aí, caiu ela comigo, e aí um menino virou e falou assim, desafio você a beijar o Edson. E ela olhou, e assim, normalmente quando a pessoa não queria beijar, falava, ai não, para. Aham. E ela, tá bom, tudo bem. E você... Ih, agora? Eu nunca cheguei nessa Ai, parte. caralho, meu verdão. Nunca cheguei nessa alegria. parte. E eu tava aqui e tal, e aí a gente foi beijar, e aí na hora que eu fui beijar, sabe você tá com a mãozinha assim, até na cabecinha assim, fazendo assim, ó. Na hora que deu o selinho, o menino começou a rir e falou, ih, olha o tamanho do bico que ele fez. E aí no meio do selinho ela começou a dar risada e ela foi embora e eu, não, meu beijo. Mas nem fez um. Não, fez o ploc, mas não fez o... Porque na hora que eu tava Entendi. virando, o moleque gritou e ela saiu. E eu tipo, Entendi. não, era o meu primeiro beijo. Coitadinho. E aí, eu, na saída do teatro e tal, eu falei, vou pedir o telefone dela, vou ligar pra ela nas férias, a gente vai no cinema, né? Sim. Fazer alguma coisa. Ela já quis me beijar? Já topou, beleza. Aí ela me passou o telefone, só que eu acho que ela me passou o telefone errado. Ah, eu já fiz isso. E eu passei as férias inteiras tentando ligar todas as variantes de telefone possível. Oh, coitado. Porque eu falei, não, ela deve ter errado um número. Oh, tadinho. Eu vou tentar trocar. Ela errou o último, não é 9, é 8. Aí eu fazia todas as variações. variações do último, aí fazia todas as variações do penúltimo, todas as variações do antepenúltimo. E nisso veio 5 mil reais de conta telefônica. Exatamente. Aí a sorte é que, sei lá, alguns meses depois eu beijei na boca a primeira vez. Falei, que bom, que eu perdi o bebê antes dos 14. Tadinho. Formavam os céus. Exatamente. Exatamente. Fiquei com dó. Hoje em dia eu teria virado Red Pill nessa época. Teria virado Red Pill, exatamente. E aí conta a sua história de beijo. E conta da cultura inglesa. Não, vamos contar logo da cultura inglesa, Pode então pra ser. não ficar muito extenso? Tá, como é que foi a sua experiência na cultura? Minha experiência na cultura inglesa. Minha mãe me obrigava a fazer inglês. Você não sabe o que é cultura inglesa? É uma escola de inglês super boa. É uma escola de inglês, bem legal mesmo. Na escola normal. Era uma escola de inglês. Comum. E aí minha mãe me obrigava a ir porque eu não gostava muito, mas tinha que ir pra aprender inglês. E aí isso é engraçado, porque eu não gostava de ir, só que... E aí você que não tem você tem uma experiência boa. Então eu tive uma experiência boa na escola e você não. E eu não tinha uma experiência muito legal na cultura inglesa, não pela escola, mas é porque eu não gostava de inglês. E você teve. Nossa, minha experiência na cultura inglesa foi ótima. Então, ao contrário, mas não é por causa da cultura inglesa, é uma escola muito boa, só que eu não gostava de estudar inglês, principalmente porque eu estudava de sexta-feira. Então, Que era o dia normalmente... inteiro, 4 horas, né? Nossa! Normalmente era terça e quinta, segunda e quarta, só que eu fazia de sexta, então era 2 aulas em uma só. Então eu entrava 3h30 da tarde e saía 7h10. Nossa, era Toda puxado. sexta-feira, era horrível, Nossa, horrível. eu amava ir na cultura inglesa, que tinha um multimedia center. Multimídia Center era muito legal. E eu pegava o DVD, ficava vendo Shrek, Matrix. Eu li todos os livros do Harry Potter na cultura inglesa. Eu gostava da cultura inglesa porque, como eram pessoas do bairro, eu conhecia outras crianças que não eram só da minha escola. Sim. Então eu conseguia fazer amigos de outros lugares. Eu fiz muito amigo na cultura inglesa. Muito amigo na cultura inglesa. Muito, muito, muito. E aí o pessoal voltava a pé pra casa, que era muito comum o pessoal. Então assim, eu ia a pé pra cultura inglesa Eu e gostava voltava a bastante pé. das pessoas que frequentavam a cultura inglesa também. Não, e aí, pô, sei lá, aí entrei pro teatro, aí me dava super bem com o pessoal lá. Eu gostava das aulas da cultura inglesa, né? Porque a gente assistia série, assistia filme. E era uma época que não era tão comum. É que assim, hoje em dia é meio comum você assistir série, assistir essas coisas. Na época não era tão comum assim. Então, tipo assim, às vezes a professora, tipo, a gente vai aprender inglês com Friends. Nossa. Eu achava isso muito legal. É. Muito legal. Hoje em dia isso é a coisa mais batida do mundo. Mas na época, assim, eu lembro que,
Pô, sabe o que eu mais gostava da cultura inglesa? Um aluno podia escolher, acho que era uma vez por mês, uma coisa assim, ou a cada 15 dias, uma letra de música pro professor ensinar a gente. Acho que no meu não tinha, acho que dependia de professor, né? Nossa! O meu não tinha isso. Aí eu lembro que eu conheci o Metallica por causa de uma amiga minha, Caroline, que era fãzaça de Metallica, trouxe. E eu conheci o Metallica porque ela trouxe a letra de Unforgiven. Ah, entendi. E aí eu lembro que eu levei ali a letra de uma música do Blink, que era só putaria, pra... E a professora ficou dando risada, falou, essa música não dá pra traduzir. Não vou tocar essa música aqui, não. E aí eu tive que trocar, acho que eu peguei uma música, acabei trocando uma do Blink por uma do Limp Bizkit, acho. Mas a cultura inglesa tinha umas coisas muito específicas que me faz lembrar. O cheiro da cultura inglesa, toda a cultura inglesa tem o mesmo cheiro. Tem. O design das portas, que era uma porta roxinha, lembra? Uhum. Com o número da classe. Só que era um número escrito de um jeito bem diferente. E a bolsa eco bag? A eco bag, a folha da prova era papel reciclado. Sim. Os Que listening mais? com fita e CD. O listening, que era isso que eu queria falar, do listening. As provas da cultura inglesa, elas eram divididas em 3 partes. Era o listening, que era pra você escutar, o reading, que era de interpretação de texto, e a parte da gramática, que era o que você tava estudando ali mesmo na cultura inglesa. E depois pra tinha o você... speaking, que era você e a professora. Ah, mas o speaking era mais tranquilo. Tá. Pra mim era mais tranquilo. Só que daí eu tinha um terror das provas da cultura inglesa, porque eu sempre ia muito mal em alguma coisa. Principalmente na parte do listening ou na parte da gramática. Na parte da gramática não, na parte da leitura. A gramática até que era mais tranquilo, que eu estudava, eu conseguia. Aí o terror do listening pra mim era, a professora tocava 2 vezes o CDzinho. E você tinha que pegar a resposta nessas 2 tocadas de CD. Então eu ficava super nervosa. Tinha umas coisinhas que era pra completar, pra você colocar a palavra, então era, sei lá, por exemplo besta. I love, espacinho pra você completar, very much, por exemplo. Aí chegava lá no listening, ela, agora vamos tocar o listening 2 vezes. Aí ela apertava o primeiro. Aí o cara lá do listening, hello, I love, very much. Aí eu, porra, o que ele falou? Eu não peguei. Nossa. Aí tá bom, aí eu falei, mas na segunda vai, né? Na segunda vai. Aí vai lá, I love, quando ia falar a palavra, passava um caminhão. E aí não dava pra ouvir. Ou passava um táxi, ou passava alguém buzinando. E nessas eu não peguei várias coisas. Aí eu ficava me sentindo burra, porque ficava aquele silêncio, aí eu olhava assim, ó, as pessoas estavam assim, ó, tchic, 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 tchic. E eu, o que é? Chururu. Aí eu botava um negocinho que eu achava que era. Nossa, não. Então eu tinha trauma desse listening, porque era impossível. Eu lembro que eu fiz eu me formei em inglês muito cedo, né? Acho que eu me formei com 16, 16, 17 já tava formado no último da Eu cultura. me formei junto com a escola também. E aí, eu ainda fiz mais um pouquinho depois. E eu fiz um que era de speaking e de listening, que era um curso só de falar. Uhum. Que era muito bom. E a prova de listening, eu te falei disso, né? Era um áudio da rádio da BBC. É muito difícil, porque era áudio real surreal de mesmo. difícil, era surreal de difícil. Mas, por exemplo, eu lembro que eu tive uma professora minha, foi por causa da cultura inglesa que eu fui morar em Londres, né? Eu já te falei. Foi um dos principais motivos, assim, que eu era apaixonado por Londres antes de ter sequer pisado lá. E aí eu lembro que eu tive uma aula com uma professora que ela fez um chá inglês com a gente. Nossa, muito chique essa professora. Ela fez pra gente um chá da tarde com várias comidinhas e coisinhas. E assim, era uma professora mais velha, nem era mais nova, não. Ela era uma mulher que ia todo ano pra Inglaterra. Que legal. Ela trabalhava no cultura inglesa porque ela gostava. Foi muito louco. E aí um dia ela resolveu fazer um chá inglês pra gente. A gente chegou na sala de aula, tinha vários biscoitinhos, coisinhas, comidinhas. Gente, hoje a gente vai aprender a falar inglês Que com fofa. comida. E porra, legal pra caralho. Que fofinha. Legal pra caralho. Pô, a cultura inglesa era muito diferenciado, muito diferenciado. Era muito Tinha diferenciado um teatro, mesmo. pô, o teatro, amor, era muito... Nossa, se soubesse cada coisa que eu fiz no teatro, que era muito legal. Tinha banda também, não tinha? Tinha banda, tinha concurso de banda. Teatro, eu lembro disso. eles davam dinheiro pra gente fazer peça de teatro. Que legal. Eu tinha verba, e na época era uma verba grande. Eu espero que continue desse jeito, porque era muito legal mesmo. Sim. Você tinha que ver o Festival de Teatro da Cultura Inglesa, que legal que era. Eles lá em Santana, eles anunciavam bastante mesmo. É que eu não participava. O Santana era super braba no Festival de Teatro da Cultura Inglesa. Não, eles anunciavam, e é grande a cultura inglesa de lá, né? Era legal, e tinha umas peças boas lá. E aí eu lembro que tinha disputa entre as filiais, a gente era num teatro lá em Pinheiros, ficava uma filial disputando com a outra. Era mó legal, puta, eu adorava, eu amava a cultura inglesa, amava. Eu tinha trauma, não gostava tanto não. Conheci meu professor lá, o Johnny.
Pô, era o lugar onde eu era feliz. Lembra que eu falei que na escola eu era Peter Parker, Sei. fora era o Homem-Aranha? Pô, Sei. lá era o Homem-Aranha, lá era a felicidade. Lá eu falava assim, cara, nossa, aqui eu sou feliz. Mas, meu, olha que engraçado. O que eu não ficava nervosa nas provas de escola, eu ficava nervosa na prova da cultura inglesa. Mas eu me tremia, eu ficava com muito medo. Cara, sabe o Muito que eu acho que medo. aconteceu comigo que foi muito bom? Porque eu não era muito boa. Mas sabe o que eu acho que aconteceu que é difícil? Eu comecei a testar muito inglês por causa de videogame. E você gosta de aprender outras línguas, né? É. Eu nunca fui essa pessoa que gosta. Eu era totalmente obrigada aí. Então não gostava. Então, eu fui assim. obrigado, só que assim, olha o que aconteceu. Quando eu comecei a ir, fiquei puto. Só que eu comecei a me ligar que ficava mais fácil de eu jogar PlayStation por causa da cultura inglesa. Ah, então. E eu comecei a Olha lá. estudar. Aí eu entrei no T2, olha isso, eu entrei no T2. Nossa, T2, né? Quando eu terminei o T2, a professora olhou pra mim e falou assim, não adianta pôr você no T3, a gente vai te pôr no T4. Quando eu entrei no T4, eu fiz 2 semanas de T4, a professora falou, não, você já tá no nível T5. Aí eu fiz o T5, o T6, quando eu fui pro T6, já acho que era pro I1. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido dessa Eu terminei sigla. o T6, a professora olhou pra mim e falou assim, acho que você não é I1, eu vou te pôr direto no I2, tá? E eu já entrei no I2. Então assim, eu pulei vários anos. Mas Ai, o por meu quê? eu fui 1 por 1, ia bem raspando mesmo. Mas sabe o que acontecia? Eu estudava inglês, eu jogava videogame com um dicionário do lado. Então Nossa. era muito comum porque Nossa, eu gosto de videogame. que preguiça. Então era muito... Passou. Passou. Eu aprendi inglês assim. E eu, ai, que vem mesmo aqui pra completar minha palavra? Não, e assim, aí por exemplo, nessa época, aí foi quando começaram os downloads de filme. E não tinha legenda fácil nessa época. Então, Não tinha, é verdade. eu comecei a ver filme e série em inglês em casa. E aí, porra, isso fez meu inglês... Por isso que eu aprendi a falar inglês tão rápido, porque eu comecei a consumir bagulho. Hoje em dia, imagina as crianças que hoje tem dublagem por IA, Ai, deve legenda ser super por IA. difícil de A aprender. pessoa não aprende inglês, porque eu não testo inglês. É. Tanto que eu ouço, a maioria dos podcasts que eu ouço é em inglês, eu não ouço podcast em português. E tinha outra coisa também na cultura inglesa, acho que a sua devia ser assim. A partir do momento que você entrava na sala, você não podia falar português. Sim. Você só podia falar, eu vou falar com o meu amiguinho aqui. Era em inglês. Eu quero tirar uma tops. dúvida. Certo. Só, Em inglês na escola só. Só inglês. Para ir no banheiro em inglês. Certo. É? Go to the bathroom. o inglês da escola é muito diferente do inglês da É. escola de Eu não inglês. aprendi nada. Não, você não aprende nada na escola. E o do inglês é animal, da cultura inglesa e tal. Então, essa galera que às vezes quer aprender inglês. E é uma coisa séria aqui, ó, gente, um minutinho pra gente falar uma coisa séria aqui. Sempre que o pessoal pergunta pra mim, como é que eu vou aprender a falar inglês e tal, a galera tem uma visão muito utilitarista. A pessoa quer falar inglês rápido porque quer ganhar um emprego, quer não sei o quê. E assim, pô, sem sacanagem mesmo. Se a sua escola de inglês for boa, que nem a minha foi, cara, eu recomendo assim, faz uma escola, porque por mais que demore, Eu concordo. o jeito como você vai aprender, a metodologia, um professor do lado, a vivência, isso daí de fazer 2 vezes por semana, de estar lá conversando. Eu concordo. Cara, e viver inglês assim, acho que é muito mais do que assim, vou pegar um método na internet que eu vou aprender em 30 dias aqui. Você vai aprender uma coisa ou outra. Mas assim, ter um professor ali bom, faz toda a diferença, assim. Pô, fazer teatro em inglês. Eu concordo. Não, a cultura inglesa realmente é incrível, assim. acho Eu não incrível. gostava, porque, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. I don't like. Didn't I like don't it. like. Of course. Didn't like Mas... Hã? no passado, você tá falando no Eu presente. sei, eu tô zoando. Ah, tá. Assim, eu não gostava muito de inglês, porque eu não gosto de aprender novas línguas. Morro de preguiça. Mas a cultura inglesa realmente jura? é... Nossa, Você morro fala de tão preguiça. bem espanhol. Por favor. Vamos, stop por aqui. Please. Não, vamos, please. Quiente? Mas a cultura inglesa era muito legal mesmo. A sala de multimídia era legal, você pegava os DVDs. Era bem bom. E última coisa pra gente matar nosso programa aqui. O que você espera de uma escola pra gente colocar nossos filhos? Que seja uma escola que não vise só passar em vestibular. Que seja uma escola que tenham pessoas diferentes e que não seja uma escola muito que nem a sua, que era muito diferente da tua realidade. Pra mim tem que ser uma escola mediana. Tá? Porque acho que em escola mediana tem gente de tudo quanto é tipo. Tem uma pessoa que vai ser um pouco mais rica, tem uma pessoa que vai ser um pouquinho mais pobre, então você consegue se encontrar com outras pessoas. E uma escola que acho que consiga escutar a gente. Tipo, se a gente tem algum tipo de reclamação, alguma preocupação, que
que entenda e que leve isso a sério. Que não seja só, bobagem do aluno, bobagem do pai, bobagem da mãe. Que escute. Porque se alguém tá falando alguma coisa, é porque você quer ser ouvido. Por exemplo, o teatro, que eu queria muito participar e nunca me deixaram. Pra mim isso é super errado. Eu gostaria de ter participado. Por que eu não poderia participar já que eu pagava a escola, sabe? Então se eu tô pedindo pra participar, alguém que escute e fale, já que você quer e vai fazer diferença pra você, então participe. Isso. Eu gosto muito do método Waldorf, né? Que você não gosta tanto. Não é que eu não gosto tanto. É que tem uma pessoa em específico que eu conheci, que fez essa escola e que ela é uma pessoa horrível. E aí eu fiquei meio assim porque... Depois eu te explico. Mas, por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm filhos em escola construtivista. Tem uma amiga minha que eu adoro, que ela se formou. É meio diferentona. Sei. Tenho 2 amigos meus que estudaram, assim, que, pô, são pessoas maravilhosas, assim, acho eles incríveis. O filho do meu amigo tá numa história que eu te falei, Sei. do jiu-jitsu, que ele botou um amigo numa escola diferente. Então, Eu tenho um parênteses também pra falar. E, assim, eu quero muito que nossos filhos estudem numa escola, porque, por exemplo, minha escola não tinha programa de esporte nenhum. Nenhum. A gente tinha treino de esporte até determinada série, entrou no colegial, ginásio, parou de ter treino. Então, pô, eu gostava de jogar basquete, eu gostava de jogar futebol, eu gostava de jogar handball. Parou de ter esporte na minha escola a partir de determinado momento. Sei. Pô, imagina, não tem esporte na sua escola? Eu achava loucura. O teatro, eu me formei no teatro, depois que eu me formei, eles acabaram com o teatro na escola. O teatro na minha escola virou um bagulho particular. Você tinha que pagar por fora pra fazer teatro. Sei. Que era uma coisa surreal, tá ligado? Pô, surreal. Então, assim, uma escola que não tem um programa de artes, um programa de esporte, um programa de falar, pô, eu ia adorar colocar nosso filho numa escola que tivesse debate, ter aula de debate, aula de... Era isso que eu ia falar, por exemplo, só que daí era uma ação da minha professora. Minha professora de geografia, ela tinha uma chamada oral de atualidades. Você tinha que trazer uma notícia do que estava acontecendo no mundo e comentar. Top. Porque ela queria que a gente estivesse antenado no que estava acontecendo. É muito legal isso. Top. Não, imagina que não seja só o livro da geografia, de história, de biologia. Porque eu acho que, assim, essa coisa de aprender... Que assim, eu sou uma pessoa que eu levo 0 a sério vestibular e faculdade, assim. 0. Pra mim é meio bosta. É que depende da profissão. Sim, mas... Tipo, as nossas profissões... Foda-se. Se for médico, engenheiro... aí outra coisa, né? Mas de resto eu acho meio merda, assim. E eu acho que, assim, mesmo outras profissões, você pode passar numa dessas faculdades, se você for uma pessoa terrível, sem desenvolvimento, você se fudeu. Porque eu conheço pessoas que passaram na USP, que você olha e você fala assim, esses caras vão ter carreiras incríveis, vidas incríveis e tal. Não chegaram muito longe. E tenho amigos que fizeram um Mackenzie na Bacia das Almas, e hoje são diretores, são mega executivos, porque eram pessoas que tinham um desenvolvimento. Sim. E Mackenzie era uma boa faculdade, vai. Ótima, meu filho. Eu estudei no Mackenzie. Super bem sucedida, tá bom? Você é mesmo, você é muito bem sucedida. Você teve até uma promoção no seu trabalho. Eu sou, é verdade. E pô, se deram super bem em comparação com aquele moleque que ia super bem nas notas e tal. Então acho que a escola é muito mais que nota. Então toda vez que eu olho para um ambiente assim, eu penso muito mais, tipo assim, legal, poder teste escola que você passa, tá lá na frente. Nossos alunos passaram na USP, nossos alunos passaram na FUVEST. E quando tem a foto de um aluno só? Tipo, é um aluno, tipo, Luquinhas passou na USP. E o resto? Luquinhas. Eu quero saber, teve campeonato de capoeira, eu ganhei. Olha que loucura. Eu ganhei vários anos prêmio de melhor ator nos festivais da cultura inglesa. Cheguei a ganhar prêmio de melhor roteiro, melhor direção. Eu ganhava um monte de prêmio de artes, isso daí não aparecia em nota em lugar nenhum. Sim. Tipo, no meu colégio isso era uma coisa que não importava. Pô, é uma coisa legal pra cacete. Legal pra cacete, uma coisa de você olhar e falar assim, olha que legal, sabe? Olha que coisa maneira. Então acho que tem outras coisas pra você desenvolver no jovem do que tirar nota e seguir ordem, principalmente hoje em dia, né? Então, sei lá. É isso. E você vai ter que ir pra escola, irmão, que você é muito mal educado. Muito mal educado, brother. A gente vai ter que pensar numa escola pra te levar e vai ter que ser lineatura. Vai pro colégio militar. Vai virar cão da rota. É isso mesmo. Cão de cavalaria vai andar com os cavalos. Vai sim. Aí, ó. É isso? É isso. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. E é nóis. Até a próxima aula.